O sol da tarde banhava os jardins da mansão dos Vasconcelos em Petrópolis, cidade serrana, a pouco mais de 1 hora do Rio de Janeiro. As montanhas ao fundo emolduravam o cenário paradisíaco onde Isadora, de 22 anos, contemplava o céu através da janela enquanto esfregava vigorosamente o piso de mármore italiano. Seus joelhos, antes alvos e delicados, agora apresentavam manchas roxas permanentes, resultado de 3 anos ajoelhada como serviçal na casa que um dia chamou de lar. Nos andares superiores, sua irmã Lavínia, de 19 anos, lutava para equilibrar uma pilha de lençóis recém-passados enquanto subia as escadas pela 3ª vez naquela tarde. Seu rosto jovem, emoldurado por cabelos castanhos escuros, demonstrava o cansaço de quem dormira apenas 4 horas na noite anterior. As duas usavam o mesmo uniforme, avental branco impecável e luvas amarelas de borracha, traje imposto por Berenice, sua madrasta de 45 anos, que se autodenominava responsável pela formação doméstica das enteadas. 3 anos atrás, a vida era completamente diferente. Murilo Vasconcelos, empresário do ramo da construção civil, viúvo há 5 anos, era um pai presente dentro do possível. Apesar das frequentes viagens a negócios, compensava as filhas com atenção de qualidade e incentivo aos estudos. Isadora estava no 3º ano de administração na PUC-Rio, com planos de assumir uma diretoria na construtora do pai. Lavínia, recém-aprovada em arquitetura na UFRJ, já demonstrava talento excepcional em seus primeiros projetos. A entrada de Berenice na vida da família aconteceu durante um evento beneficente em Copacabana. Elegante, articulada e com um sorriso calculadamente caloroso, ela conquistou Murilo com sua aparente dedicação a causas sociais e seu conhecimento de vinhos finos e arte moderna, interesses que o empresário cultivava nas raras horas vagas. Seu pai merece alguém que cuide dele após tantos anos sozinho, foram as primeiras palavras de Berenice para as irmãs, durante um jantar organizado por Murilo para apresentá-las. Na ocasião, Isadora notou algo no olhar da mulher mais velha, um brilho calculista que desaparecia quando Murilo voltava sua atenção para ela, mas afastou o pensamento, desejando sinceramente que o pai encontrasse felicidade. O casamento aconteceu 6 meses depois, numa cerimônia discreta no jardim da mansão em Petrópolis. Murilo irradiava felicidade genuína. Berenice, impecável num vestido de cetim champanhe, encantou os convidados com seu carisma. As mudanças começaram na semana seguinte à lua de mel em Portugal. Meninas, precisamos conversar sobre a organização da casa, anunciou Berenice numa manhã de domingo, sentada à cabeceira da mesa de café da manhã, posição antes ocupada por Murilo. Como mulheres, vocês precisam aprender a manter um lar, independentemente de suas carreiras. Murilo concordou que é hora de vocês conhecerem os afazeres domésticos básicos. Isadora e Lavínia trocaram olhares confusos. Haviam sido criadas com privilégios, sim, mas nunca foram meninas mimadas. Ajudavam nas tarefas quando solicitadas e mantinham seus quartos organizados. A mansão contava com 3 empregadas, uma cozinheira e um jardineiro, herança dos tempos em que sua mãe, Eleonora, estava viva e administrava a casa com eficiência discreta. Começaremos devagar, continuou Berenice com um sorriso que não alcançava seus olhos. E Isadora ficará responsável pela limpeza da sala de estar, e Lavínia cuidará da organização da biblioteca. Assim, conhecerão cada centímetro desta casa que um dia poderá ser de vocês. Murilo, presente à conversa, assentiu satisfeito. Sua nova esposa demonstrava preocupação com a formação das filhas, algo que, em sua visão, a mãe solteira que o criara na periferia de Duque de Caxias sempre enfatizou como fundamental. Seu pai começou do zero, construindo cada tijolo do que temos hoje, recordava Dona Jurema, mãe de Murilo, em suas visitas cada vez mais raras desde o novo casamento do filho. Nunca se esqueçam de onde viemos e do valor do trabalho honesto. As tarefas inicialmente simples evoluíram rapidamente. Em 2 semanas, as irmãs já eram responsáveis por limpar toda a ala leste da mansão. Em 1 mês, Berenice dispensou uma das empregadas, alegando incompetência, e dividiu suas funções entre as enteadas.
Em 2 meses, as saídas noturnas foram restringidas sob o pretexto de que moças de família não ficam na rua até tarde. Em 3 meses, Isadora teve que faltar à sua primeira aula para terminar a reorganização da despensa, projeto pessoal de Berenice que não podia esperar. É apenas uma fase de adaptação, garantiu Murilo às filhas durante um raro jantar em família, antes de partir para uma semana em São Paulo, onde abria uma nova filial da construtora. Berenice só quer o melhor para vocês. Confiem nela como confiariam em sua mãe. As palavras caíram como pedras nos corações das jovens. Ninguém poderia substituir Eleonora, falecida de câncer quando Lavínia tinha apenas 14 anos. A comparação revelava quanto Murilo estava cegado pelo novo casamento, ou talvez pela chance de preencher o vazio deixado pela esposa amada. Naquela noite, sozinhas no quarto de Isadora, único momento do dia em que podiam conversar livremente, as irmãs compartilharam suas preocupações. Isa, não podemos continuar assim, sussurrou Lavínia, sentada na beirada da cama da irmã. Semana passada perdi a apresentação do projeto preliminar porque Berenice precisava que eu organizasse sua coleção de sapatos. A professora Denise me deu uma chance, mas não sei se terei outra. Isadora suspirou, massageando os ombros doloridos. Sei que o pai está ocupado com a expansão da empresa, mas precisamos falar com ele. Explicar que nossos estudos estão sendo prejudicados. Você acha que ele vai acreditar em nós? Berenice sempre tem uma explicação perfeita para tudo. Semana passada ela disse que eu havia pedido para ficar em casa porque estava com cólicas. Vamos esperar a viagem dele a Porto Alegre terminar. Conversaremos pessoalmente, sem Berenice por perto. O plano nunca se concretizou. Na manhã seguinte, Berenice anunciou no café que Murilo precisaria estender sua viagem por mais 2 semanas. Um problema com fornecedores exigia sua presença constante. E como surpresa especial para suas meninas, ela havia planejado uma completa reorganização dos armários da mansão. Cada peça será retirada, limpa e catalogada, explicou com entusiasmo artificial. Imaginem como seu pai ficará orgulhoso ao retornar e encontrar tudo perfeitamente organizado. A reorganização consumiu dias inteiros, com as irmãs trabalhando do amanhecer ao anoitecer. As aulas perdidas acumulavam-se. Os amigos deixaram de ligar após tantas recusas a convites. Lentamente, o círculo social das jovens Vasconcelos reduzia-se à mansão e seus muros altos. Dona Sebastiana, a cozinheira que servia a família há 15 anos, observava a transformação com preocupação crescente. Certa tarde, encontrou Isadora chorando silenciosamente enquanto lavava as janelas da sala de música. Cômodo que abrigava o piano que a jovem não tocava mais por falta de tempo. Menina, não está certo o que está acontecendo, murmurou a senhora, verificando se estavam sozinhas. Sua mãe, que Deus a tenha, ficaria de coração partido. Não podemos fazer nada, Sebastiana, respondeu Isadora, enxugando rapidamente as lágrimas. Papai confia nela, e, sinceramente, ele merece ser feliz depois de tudo o que passou com a doença da mamãe. Felicidade construída sobre a infelicidade dos outros não dura, minha filha. Isso não é educação doméstica, é exploração. E sua madrasta sabe muito bem o que está fazendo. A conversa foi interrompida pelo som dos saltos de Berenice no corredor. Rapidamente, Sebastiana fingiu instruir Isadora sobre a melhor maneira de limpar vidros, enquanto a jovem retomava sua tarefa. Algum problema aqui? Perguntou Berenice, seus olhos frios contradizendo o sorriso polido. Nenhum, senhora, respondeu a cozinheira. Apenas mostrava a Isadora como sua mãe gostava que as janelas ficassem impecáveis. Dona Eleonora sempre dizia que por estas janelas entrava a luz que iluminava a alma da casa. O sorriso de Berenice vacilou por um instante. Muito poético, Sebastiana, mas desnecessário. Isadora tem sua própria mãe agora. Aliás, o almoço já deveria estar sendo servido. Temos convidados importantes hoje. Naquela noite, após um jantar onde serviu os convidados de Berenice, executivos de uma joalheria de luxo, Isadora encontrou sobre sua cama um envelope da universidade. Sua mão tremeu ao reconhecer o timbre da PUC-Rio. Era uma notificação de que,
devido às faltas acumuladas e trabalhos não entregues, estava em risco de jubilamento. Lavínia entrou no quarto sem bater, os olhos vermelhos de choro contido. Em sua mão, um envelope semelhante da UFRJ. "Não posso perder a faculdade, Isa", sussurrou desesperadamente. "Arquitetura é tudo o que sempre sonhei." "Não vamos perder", respondeu Isadora, abraçando a irmã enquanto um plano começava a formar-se em sua mente. "Amanhã vou até o Rio com você. Falaremos com nossos professores. Explicaremos a situação. E se Berenice descobrir? Ela verifica até quando vamos ao supermercado. Sebastiana vai nos ajudar. Diremos que vamos ao shopping de Petrópolis comprar um presente de aniversário para Berenice." O plano parecia perfeito. O que as irmãs não podiam imaginar era que sua jornada de libertação seria mais árdua e dolorosa do que qualquer coisa que pudessem antecipar, e que seu pai, o homem que trabalhava incansavelmente para dar-lhes o melhor, estava mais distante da verdade do que jamais estivera. A visita à universidade não ocorreu como planejado. Na manhã seguinte, quando as irmãs se preparavam para sair, Berenice apareceu na porta da mansão usando um conjunto de seda azul marinho e um sorriso afiado como navalha. "Aonde pensam que vão tão cedo?" perguntou, bloqueando a passagem enquanto ajustava uma pulseira de brilhantes no pulso, presente recente de Murilo pelo aniversário de 6 meses de casamento. "Ao shopping", respondeu Isadora, mantendo a voz firme, apesar do coração acelerado. "Precisamos comprar algumas coisas para a faculdade." Berenice estreitou os olhos por um segundo. Depois abriu a bolsa de grife e retirou 2 envelopes amassados, os mesmos que estavam nas camas das jovens na noite anterior. "Interessante que mencionem faculdade quando claramente estão prestes a ser expulsas", disse agitando os papéis com desdém. "Encontrei isto enquanto verificava a limpeza dos quartos. Vocês realmente acreditavam que poderiam esconder algo de mim nesta casa?" O sangue fugiu do rosto de Lavínia. "Você revirou nossas coisas?" "Revirei? Que palavra desagradável", respondeu Berenice com falsa indignação. "Como mãe responsável, tenho o dever de supervisionar todos os aspectos da vida de vocês. E parece que fiz bem. O que Murilo diria se soubesse que suas filhas estão desperdiçando a fortuna que ele trabalha tanto para acumular?" "Você não é nossa mãe", retrucou Isadora, dando um passo à frente. "E papai ficaria devastado se soubesse que estamos perdendo a faculdade porque passamos dias inteiros limpando uma casa, que já tem funcionários para isso." Por um instante, algo sombrio e perigoso cruzou o olhar de Berenice. Depois, surpreendentemente, ela sorriu e deu passagem. "Vão em frente, então. Visitem suas faculdades. Tentem explicar a situação", disse com uma calma perturbadora. "Mas saibam que assim que pisarem fora desta propriedade, ligarei para Murilo. Contarei como vocês têm deliberadamente sabotado seus estudos para me desafiar, como rejeitam qualquer orientação, como transformaram nossa casa em campo de batalha." Ela se aproximou, seu perfume caro sufocando o ar ao redor. "E conhecendo seu pai como conheço agora, sei exatamente o que ele fará. Cortará a mensalidade das universidades. Por que gastar com quem não valoriza a oportunidade? Com o dinheiro economizado, poderemos finalizar a casa de praia em Angra que tanto desejo. Não será maravilhoso?" As irmãs ficaram paralisadas, reconhecendo a ameaça velada. O amor incondicional de Murilo pelas filhas vinha acompanhado de uma exigência inegociável: educação universitária completa. Seu próprio pai abandonara os estudos para trabalhar, e ele jurara que suas filhas nunca enfrentariam tal dilema. "Mas vocês são adultas agora", continuou Berenice, guardando os envelopes na bolsa. "A escolha é sua. Saiam agora e arrisquem perder não apenas a faculdade, mas também o respeito e apoio financeiro do pai que tanto se sacrifica por vocês. Ou fiquem, aceitem minha orientação, e juntas encontraremos uma solução para este pequeno contratempo acadêmico." As palavras eram venenosas, mas carregavam uma verdade inegável. Sem o apoio de Murilo, continuarem estudando seria quase impossível. A fortuna estava em nome dele, e apenas uma pequena herança da mãe, inacessível até completarem 25 anos, pertencia às jovens. "O que sugere, então?"
perguntou Isadora, reconhecendo a derrota momentânea. O sorriso de Berenice se alargou, revelando dentes perfeitamente branqueados. Tranquem a matrícula. Um semestre apenas, enquanto aprendem a equilibrar responsabilidades domésticas e acadêmicas. Mostrarei a Murilo que foi uma decisão madura de vocês, uma pausa para reflexão. Ele ficará orgulhoso da prudência de suas filhas. 3 dias depois, Isadora e Lavínia assinavam os documentos de trancamento nas respectivas universidades. Berenice as acompanhou pessoalmente, apresentando-se como madrasta dedicada, que apoiava a decisão responsável das enteadas. Elas perceberam que precisam de tempo para organizar suas prioridades, explicou a coordenadora do curso de Isadora, uma senhora de meia-idade que observava a situação com ceticismo mal disfarçado. Murilo e eu estamos muito orgulhosos da maturidade delas. No caminho de volta a Petrópolis, no banco traseiro da Mercedes dirigida pelo motorista particular de Berenice, as irmãs mantiveram silêncio enquanto lágrimas silenciosas marcavam suas faces. Pela janela viam o Rio de Janeiro ficar para trás, junto com seus sonhos e independência. Não se preocupem, disse Berenice sem se virar. Um semestre passa rapidamente quando se está ocupada. E vocês estarão muito ocupadas. Um semestre transformou-se em 2, depois 3. Cada vez que se aproximava o período de rematrícula, surgia um novo motivo para adiar. A saúde frágil de Berenice exigia cuidados constantes. A casa de praia em Angra precisava ser decorada antes da temporada. Murilo planejava uma visita importante de investidores estrangeiros e a mansão precisava estar impecável. Enquanto isso, a rotina das irmãs tornava-se cada vez mais exaustiva. Acordavam às 5 da manhã para preparar o café da manhã elaborado que Berenice exigia, mesmo com Dona Sebastiana perfeitamente capaz de fazê-lo. Passavam o dia limpando, organizando, lavando, passando e cuidando do jardim, sempre supervisionadas pelo olhar crítico da madrasta. À noite, preparavam o jantar seguindo receitas complicadas escolhidas para impressionar Murilo nas raras ocasiões em que estava em casa. As mãos de Isadora, antes cuidadas para tocar piano, agora estavam constantemente avermelhadas e rachadas pelos produtos químicos. Os dedos ágeis de Lavínia, que criavam projetos arquitetônicos premiados, agora tremiam de exaustão ao final do dia. Ambas perderam peso, desenvolveram olheiras permanentes e raramente sorriam. As poucas ligações de amigos foram diminuindo até cessarem completamente. Berenice filtrava todas as comunicações, inventando desculpas elaboradas. As meninas estavam viajando pela Europa, faziam trabalho voluntário no Nordeste, participavam de um retiro espiritual na Chapada dos Veadeiros. A realidade não poderia ser mais distante. As irmãs Vasconcelos raramente saíam da propriedade, exceto para acompanhar Berenice em eventos sociais específicos onde eram apresentadas como assistentes pessoais da madrasta, nunca como filhas de Murilo. Lavínia tem talento para a organização de eventos, dizia Berenice a alguma socialite durante um coquetel beneficente, enquanto a jovem permanecia em pé segurando sua bolsa. Decidiu fazer uma pausa nos estudos para desenvolver essa habilidade ao meu lado. Em Petrópolis, a antiga vida social das irmãs foi completamente anulada. Antigos colegas que tentavam visitar eram barrados com desculpas cada vez mais criativas. O namorado de Isadora, Theo, estudante de economia que ela conhecera no primeiro ano de faculdade, desistiu após 3 meses de tentativas frustradas de contato. A senhorita não está disponível, repetia o segurança da mansão, instruído por Berenice. Viajou a trabalho com o pai. Na verdade, naquele exato momento, Isadora estava de joelhos no sótão, limpando décadas de poeira acumulada como punição por ter queimado levemente a borda de uma torta. Seu telefone, assim como o de Lavínia, havia sido confiscado para evitar distrações. O único contato com o mundo exterior vinha através de Ademar, o jardineiro de 60 anos que trabalhava para os Vasconcelos desde antes do nascimento das meninas. Durante os trabalhos no jardim, ele secretamente compartilhava notícias e, ocasionalmente, contrabandeia pequenas cartas dos poucos amigos que ainda insistiam em manter contato.
Seu amigo Theo perguntou novamente por você, sussurrou ele a Isadora numa tarde, enquanto ela podava roseiras sob o sol escaldante de fevereiro. Parecia preocupado de verdade. Isadora enxugou o suor da testa, deixando uma mancha de terra na pele pálida. O que disse a ele? A verdade ou o mais próximo que pude, que você está aqui, mas não pode sair ou receber visitas. Ele pediu para entregar isto. Tremendo, Isadora pegou o pequeno envelope amassado e o escondeu no bolso do avental. Só conseguiu lê-lo horas depois, trancada no banheiro, único lugar onde tinha alguma privacidade. Isa, não sei o que está acontecendo, mas estou preocupado. Tentei todos os meios de contato. Se estiver lendo isto, por favor, me dê algum sinal. Estou considerando procurar a polícia. Com amor, Theo. A palavra polícia fez seu coração acelerar. Se Theo realmente envolvesse autoridades, como Berenice reagiria? E mais importante, seu pai acreditaria nela ou na esposa? Naquela noite, reunindo coragem, Isadora decidiu tentar contato direto com Murilo. Aproveitando que Berenice assistia seu programa favorito na sala de estar, ela se esgueirou para o escritório e usou o telefone fixo para ligar para o celular do pai. Após 3 toques, ouviu a voz familiar que tanto amava. Alô? Pai? Sou eu, Isadora, sussurrou o vigilante para qualquer som de aproximação. Isa, que surpresa maravilhosa! A genuína alegria na voz de Murilo trouxe lágrimas aos seus olhos. Como estão as coisas? Berenice me disse que você e Lavínia estão redescobrindo paixões antigas enquanto fazem essa pausa nos estudos. Pai, preciso te contar a verdade. Não estamos bem. Berenice... O som de saltos no corredor a interrompeu. Antes que pudesse dizer mais, a porta do escritório se abriu e Berenice entrou. Seu rosto uma máscara de surpresa que rapidamente se transformou em fúria controlada. Isadora, estava te procurando por toda parte, disse com falsa preocupação, estendendo a mão para o telefone. Murilo, querido, que coincidência. Isadora queria tanto falar com você que não aguentou esperar nosso telefonema programado. Não é adorável? Com o coração afundando, Isadora viu o telefone ser arrancado de sua mão. Sim, as meninas estão ótimas. Lavínia acabou de finalizar um projeto de decoração para o quarto de hóspedes que ficou deslumbrante. Sim, mandarei fotos. Não precisa se preocupar em ligar para elas diretamente. Sabe como são ocupadas com seus projetos pessoais. Claro, daremos seu amor a Lavínia. Também te amo. Até amanhã. Desligando o telefone, Berenice encarou a enteada com olhos que lembravam gelo. Nunca mais faça isso, disse em voz baixa e controlada. Seu pai trabalha 18 horas por dia para construir um império para vocês. A última coisa que precisa é se preocupar com dramas adolescentes. Tenho 22 anos, respondeu Isadora, tentando manter a dignidade. Não sou adolescente. E meu pai merece saber o que acontece em sua própria casa. O tapa veio rápido e preciso, atingindo sua bochecha com força suficiente para deixá-la atordoada. Pela primeira vez, Berenice havia cruzado a linha da violência física. Seu pai merece paz para trabalhar. Merece uma esposa que administre sua casa e filhas que não causem problemas. Sibilou Berenice, segurando o braço de Isadora com força suficiente para deixar marcas. Se tentar algo assim novamente, não será apenas você a sofrer as consequências. Lembre-se de que sua irmãzinha é muito mais frágil que você. A ameaça velada a Lavínia foi o suficiente para quebrar qualquer resistência restante. Naquela noite, enquanto aplicava gelo na bochecha vermelha, Isadora percebeu que estavam verdadeiramente presas. O pior ainda estava por vir. Na manhã seguinte, Berenice anunciou que, devido ao comportamento inadequado de Isadora, novos protocolos seriam implementados. A partir daquele dia, as irmãs dormiriam em quartos separados, teriam horários de refeições diferentes e trabalhariam em áreas distintas da casa. O objetivo era claro: isolá-las completamente, impedindo que planejassem qualquer forma de resistência conjunta. É para o bem de vocês, explicou Berenice durante o café da manhã, servindo-se generosamente de ovos beneditini, enquanto as enteadas recebiam apenas uma fatia de pão cada. Juntas, alimentam comportamentos rebeldes que prejudicam seu desenvolvimento.
Lavínia, percebendo o rosto inchado da irmã mais velha, abriu a boca para protestar, mas o olhar suplicante de Isadora a silenciou. Aquele dia marcou o início do período mais sombrio para as irmãs Vasconcelos. Separadas fisicamente, exaustas além do limite humano e sem qualquer contato com o mundo exterior, começaram a perder não apenas peso e saúde, mas também a esperança. Enquanto isso, em São Paulo, Murilo Vasconcelos trabalhava incansavelmente, construindo um império empresarial que, ironicamente, destinava-se a garantir o futuro próspero das filhas, que, sem seu conhecimento, viviam como prisioneiras em sua própria casa. Quando o relógio antigo da sala de jantar bateu 5 vezes, Lavínia já estava de pé há meia hora. Seu novo quarto, na verdade, um antigo quarto de empregada próximo à lavanderia, não possuía janelas que permitissem a entrada da luz natural. Apenas uma pequena lâmpada amarelada iluminava o espaço claustrofóbico, onde mal cabia a cama de solteiro e um pequeno armário. Vestindo o uniforme imposto por Berenice, o avental branco sobre vestido cinza simples e as luvas amarelas de borracha, a jovem de 19 anos verificou seu reflexo no espelho rachado. Os olhos que um dia brilhavam com promessas de futuro agora pareciam opacos, cercados por olheiras profundas. Seus cabelos, antes sedosos e bem cuidados, estavam presos num coque severo, que Berenice insistia ser apropriado para serviçais. Serviçal, murmurou para si mesma, testando a palavra amarga na língua. É o que nos tornamos. Não havia tempo para reflexões prolongadas. Às 5h30, precisava ter o café da manhã de Berenice meticulosamente preparado. Suco de laranja recém-espremido, ovos pochê no ponto exato, torradas francesas com manteiga clarificada, café importado preparado na prensa francesa. Tudo servido na bandeja de prata, com a rosa branca colhida do jardim ainda úmida de orvalho. Um ritual diário que simbolizava sua servidão. Na cozinha, encontrou Dona Sebastiana já preparando massa para pães. A cozinheira de 63 anos, que servira a família desde antes do nascimento das irmãs, lançou-lhe um olhar de compaixão silenciosa. "Bom dia, minha flor", disse em voz baixa. "Dormiu alguma coisa?" "Um pouco", mentiu Lavínia, começando a cortar laranjas. Na verdade, havia dormido apenas 2 horas. Depois de passar a noite lavando e passando lençóis para os quartos de hóspedes que receberiam uma visita de fim de semana. Amigos influentes de Berenice do circuito social do Rio de Janeiro. Sebastiana aproximou-se, verificando se estavam sozinhas, e deslizou discretamente um pequeno pacote para o bolso do avental de Lavínia. "Vitaminas", sussurrou, "e um pouco de pão de queijo que escondi ontem. Coma quando puder. Você e sua irmã estão desaparecendo diante dos meus olhos." Lavínia assentiu, grata. As pequenas gentilezas de Sebastiana, Ademar e Celina, os funcionários mais antigos, eram raios de luz em dias cada vez mais escuros. Eram também os únicos que testemunhavam a verdade sobre o que acontecia na mansão Vasconcelos, quando Murilo estava ausente. A bandeja foi preparada com precisão militar. 1 minuto de atraso significaria mais uma lição de pontualidade. Eufemismo para os castigos cada vez mais severos de Berenice. A semana anterior, Isadora havia servido o café 2 minutos atrasado e fora forçada a ajoelhar-se em grãos de feijão cru por 1 hora, enquanto Berenice saboreava tranquilamente seu desjejum. Pontualmente, às 6h15, Lavínia bateu suavemente à porta do quarto principal, o mesmo que um dia pertencera a seus pais. Apenas um entre frio permitiu seu acesso. Berenice estava sentada na cama king size, recostada em travesseiros de pluma importados. Usava uma camisola de seda francesa e folheava uma revista de decoração de alto padrão. Sem levantar os olhos, gesticulou para que Lavínia colocasse a bandeja sobre suas pernas. "Estou considerando uma reformulação completa da sala de estar", comentou enquanto inspecionava o café da manhã. "Algo contemporâneo, com mobiliário italiano. O que acha, Lavínia? Afinal, você quase foi arquiteta, não é mesmo?" A crueldade casual da observação era intencional, uma lembrança diária de sonhos interrompidos. Lavínia manteve o rosto impassível, aprendendo a esconder qualquer reação que pudesse ser interpretada como insolência. "O que a senhora preferir ficará excelente",
respondeu em tom neutro. Berenice sorriu, satisfeita com a submissão conquistada. Quando seu pai retornar de São Paulo na próxima semana, quero a casa absolutamente impecável. Tenho uma surpresa para anunciar. O estômago de Lavínia contraiu-se. As surpresas de Berenice invariavelmente significavam mais trabalho e humilhação para as enteadas. Os banheiros de hóspedes precisam ser completamente reformulados. Quero cada rejunte esfregado com escova de dentes. Os armários de mogno devem ser polidos com cera especial. Ademar sabe qual. Os lustres de cristal precisam ser desmontados e limpos peça por peça. E o jardim de inverno deve estar absolutamente deslumbrante. Arranjos florais novos todos os dias. Ela fez uma pausa para saborear um gole de café. E sua irmã parece cansada demais ultimamente. Talvez precise de incentivo extra. Você supervisionará seu trabalho e reportará qualquer deficiência na execução. Lavínia sentiu o sangue gelar. Quer que eu espione minha própria irmã? O sorriso de Berenice desapareceu. Quero que garanta a excelência do serviço nesta casa. Ou prefere que Isadora assuma tarefas ainda mais exigentes? A ameaça velada pairou no ar como veneno. Nos últimos meses, Berenice havia desenvolvido um sistema perverso onde uma irmã era punida pelos erros da outra, garantindo que ambas se sentissem perpetuamente culpadas e vigilantes. Farei como a senhora deseja, respondeu Lavínia, abaixando os olhos em submissão forçada. Ótimo. Agora prepare meu banho. Quero sais de lavanda hoje. E não esqueça de verificar a temperatura exata. Da última vez estava ligeiramente fria. Enquanto preparava o banho no banheiro de mármore adjacente, Lavínia permitiu que uma única lágrima escorresse. Não pela humilhação diária, à qual já estava quase insensível, mas pela crescente distância emocional entre ela e Isadora. Um abismo cuidadosamente criado por Berenice para quebrar o último bastião de resistência das irmãs. O amor que compartilhavam. Do outro lado da mansão, Isadora enfrentava sua própria rotina de trabalho extenuante. Acordando igualmente cedo, era responsável pela limpeza completa da ala oeste antes que os primeiros raios de sol tocassem as janelas. A troca de quartos, agora dormia no antigo depósito de materiais de pintura, convertido em um quarto minúsculo, havia sido estrategicamente planejada para manter as irmãs separadas. Enquanto lustrava o piso de mármore do corredor principal de joelhos, Isadora tentava ignorar a dor nos pulsos e nas costas. Aos 22 anos, seu corpo começava a mostrar sinais de trabalho físico extremo, calos permanentes nas mãos, joelhos perpetuamente machucados, dores musculares que nunca cessavam completamente. O único momento do dia que mantinha sua sanidade era quando trabalhava no jardim. Ali, sob a supervisão mais gentil de Ademar, podia ocasionalmente trocar algumas palavras com Lavínia quando suas tarefas coincidiam. Era também seu único contato com o mundo exterior. O cheiro da terra, o vento nas folhas, o ocasional pássaro que pousava próximo lembravam-na que existia vida além dos muros da mansão. Psst, menina, sussurrou Ademar naquela manhã, aparecendo silenciosamente enquanto ela podava roseiras. Tem carta para você. O coração de Isadora acelerou. Olhando rapidamente ao redor para garantir que ninguém observava, estendeu a mão trêmula. É do rapaz de novo, explicou o jardineiro referindo-se a Theo. Parece importante. Escondendo o envelope no bolso interno do avental, Isadora murmurou um agradecimento. Só conseguiria ler mais tarde. Talvez durante os preciosos 5 minutos de intervalo para o almoço, um sanduíche simples e água, consumidos geralmente em pé, entre uma tarefa e outra. Também tenho notícias, continuou Ademar, fingindo instruí-la sobre a poda das roseiras caso alguém observasse. Seu pai retorna definitivamente na próxima semana. Não apenas para visita, mas para ficar. Ouvi Dona Sebastiana comentar que a expansão em São Paulo está concluída. Uma centelha de esperança acendeu-se no peito de Isadora. Se o pai estivesse permanentemente em casa, certamente notaria o que acontecia. Não poderia continuar cego à realidade por muito tempo. Berenice sabe disso? Sabe sim. E está planejando algo grande para a chegada dele. Algum tipo de anúncio importante durante o jantar de boas-vindas.
Antes que pudessem conversar mais, o som de saltos no caminho de pedra alertou-os da aproximação de Berenice. Imediatamente Ademar elevou a voz em tom instrutor. Não assim, menina. Estas rosas precisam ser podadas em ângulo de 45 graus. Quantas vezes preciso repetir? Isadora abaixou a cabeça em falsa contrição, agradecida pela rápida adaptação do jardineiro. Problemas com as rosas, Ademar? Perguntou Berenice, aproximando-se com um vestido de linho caro e joias discretas, mas obviamente valiosas. Nada grave, senhora. Apenas ensinando técnica apropriada. Certifique-se de que ela aprenda corretamente. Quero arranjos perfeitos para a chegada de Murilo. Sim, senhora. Berenice voltou sua atenção para Isadora, examinando-a com olhar crítico. Você parece especialmente descuidada hoje. Cabelo desalinhado, manchas no avental. O que seu pai pensaria se a visse assim? A menção a Murilo era sempre calculada para ferir. Isadora manteve os olhos baixos, resistindo à provocação. Me desculpe, vou me recompor imediatamente. Faça isso, e termine essas rosas até o almoço. Depois quero você polindo a prataria completa da sala de jantar, peça por peça. Usaremos a coleção de Eleonora para o jantar de boas-vindas. A menção ao nome da mãe falecida soou como profanação. Berenice sabia exatamente como inserir pequenas agulhas emocionais em cada interação. Quando a madrasta se afastou, Ademar sussurrou: Coragem, menina. Dias melhores virão. Isadora assentiu sem convicção. A esperança era luxo que raramente se permitia. Na hora do almoço, escondida na estufa de plantas, finalmente abriu a carta de Theo. Querida Isa, esta será minha última tentativa de contato. Procurei autoridades, mas sem evidências concretas de cárcere ou abuso, não podem intervir, especialmente considerando que você e Lavínia são legalmente adultas. Tentei falar com amigos do seu pai, mas todos acreditam na história de que vocês estão viajando ou dedicadas a projetos pessoais. Estou aceitando um estágio em Frankfurt, Alemanha. Estarei lá por 2 anos. Se algum dia ler esta carta e quiser me encontrar, meu e-mail continuará o mesmo. Nunca deixei de amar você. Theo. As lágrimas que Isadora havia contido por meses finalmente transbordaram. O último vínculo com sua vida anterior estava se rompendo. Sem amigos, sem faculdade, sem namorado, sem perspectivas, apenas dias intermináveis de servidão sob o comando tirânico de uma mulher que seu pai, inexplicavelmente, amava. Ao retornar para a casa principal, ainda lutando para controlar as emoções, Isadora quase colidiu com Lavínia, que carregava pilhas de toalhas recém-passadas. Cuidado! Exclamou a irmã mais nova, mais por reflexo que por irritação. Por um segundo, seus olhares se cruzaram. Um momento raro de conexão direta. O que Isadora viu nos olhos da irmã a chocou. Não apenas exaustão e tristeza, mas uma sombra de algo novo, resignação. Ela está vencendo, pensou Isadora com desespero. Está quebrando nossa vontade. Ela quer anunciar algo importante quando o papai voltar, sussurrou rapidamente, aproveitando o raro momento a sós. Sei disso, respondeu Lavínia, igualmente baixo. E mandou que eu a vigie e reporte qualquer falha sua. Isadora sentiu como se levasse um soco no estômago. A estratégia de dividir para conquistar estava funcionando. Você vai fazer isso? Um lampejo de determinação cruzou o olhar de Lavínia. Nunca. Somos irmãs antes de tudo. Naquele breve instante de solidariedade, ambas sentiram uma renovação do laço que as unia. Antes que pudessem trocar mais palavras, o som de passos se aproximando as separou. Celina, a faxineira mais antiga da casa, apareceu no corredor com expressão preocupada. Menina Isadora, Dona Berenice está procurando você por toda parte. A prataria ainda não foi polida, e os convidados para o chá da tarde começam a chegar em 1 hora. Vou imediatamente, respondeu, trocando um último olhar significativo com Lavínia antes de se apressar para a sala de jantar. Os dias que precederam o retorno de Murilo Vasconcelos foram os mais exaustivos que as irmãs já haviam enfrentado. Berenice, determinada a apresentar uma casa absolutamente perfeita, intensificou a rotina de trabalho a níveis quase impossíveis.
De 4 da manhã até bem depois da meia-noite, Isadora e Lavínia limpavam, organizavam, poliam, arrumavam e preparavam cada centímetro da mansão. Meu marido merece perfeição, repetia Berenice, enquanto inspecionava o trabalho com um olhar implacável, sempre encontrando falhas inexistentes para justificar refazer tarefas já concluídas. Na véspera da chegada de Murilo, ela reuniu todos os funcionários na sala principal, um evento raro que imediatamente colocou Isadora e Lavínia em alerta. Amanhã marcará o início de uma nova fase para os Vasconcelos, anunciou com inegável satisfação. Murilo finalmente consolidou a expansão de seus negócios e poderá passar mais tempo em casa. Para celebrar, terei um anúncio especial durante o jantar. Seus olhos percorreram cada rosto, detendo-se um pouco mais nas enteadas. Espero o comportamento absolutamente exemplar de todos. Qualquer falha será tratada com consequências severas. Quando todos foram dispensados, Berenice chamou Isadora para ficar. Você servirá pessoalmente o jantar amanhã, instruiu. Quero que seu pai veja o quanto você aprendeu sobre administração doméstica. Use o uniforme novo que providenciei. O uniforme novo era ainda mais humilhante. Um vestido preto simples com avental branco engomado que lembrava trajes de governantas inglesas do século passado. Era uma declaração visual clara da posição que Berenice pretendia fixar para as enteadas. Não filhas, mas serviçais. Aquela noite, em seu quarto minúsculo, Isadora contemplou a peça de roupa pendurada na porta. Cada vez mais, sentia-se aprisionada em uma realidade alternativa, onde todo seu potencial e sonhos haviam sido substituídos por uma versão distorcida de si mesma. A ideia de aparecer assim diante do pai, servindo-o como empregada ao invés de sentar-se à mesa como filha, cristalizava a completa inversão de seu lugar na família. Amanhã tudo pode mudar, sussurrou para si mesma, agarrando-se ao pensamento como náufrago à tábua de salvação. Papai verá a verdade. Tem que ver. O que Isadora não podia imaginar era que o retorno de Murilo Vasconcelos, longe de trazer a libertação esperada, seria o catalisador para confrontar verdades ainda mais dolorosas sobre sua família. O anúncio especial de Berenice estava prestes a testar os limites da resistência das irmãs, de maneiras que nenhuma delas poderia antecipar. A manhã da chegada de Murilo trouxe uma agitação febril à mansão dos Vasconcelos. Desde o amanhecer, Berenice percorria os cômodos com olhar meticuloso, apontando imperfeições invisíveis e exigindo retrabalhos constantes. Para Isadora e Lavínia, cada minuto parecia esticar-se em horas de ansiedade e exaustão. As orquídeas no hall de entrada estão ligeiramente desalinhadas, observou Berenice, ajustando milimetricamente um vaso que Lavínia havia posicionado. E as toalhas do banheiro principal não foram dobradas com as pontas perfeitamente simétricas. Refaça tudo antes que seu pai chegue. A jovem assentiu silenciosamente, engolindo a frustração. Havia passado 2 horas arrumando as orquídeas exatamente como Berenice instruíra, e outras 3 dobrando meticulosamente cada toalha. No andar superior, Isadora polia pela 3ª vez os corrimãos de madeira nobre, sentindo os músculos dos braços tremerem de fadiga. Desde o alvorecer, havia limpado todas as janelas da ala leste, aspirado cada centímetro de carpete, espanado lustres históricos e organizado as bebidas no bar da sala de estar. Tudo sob a supervisão implacável da madrasta. Menina Isadora, chamou Sebastiana, aproximando-se com expressão preocupada. Venha tomar um café. Está trabalhando sem parar desde as 4 da manhã. Não posso, Sebastiana, respondeu em voz baixa. Se Berenice descobrir que fiz uma pausa, ela está ocupada no jardim com o florista, instruindo sobre os arranjos para o jantar. Venha, são apenas 5 minutos. Relutante, Isadora seguiu a cozinheira até a área de serviço, onde uma xícara fumegante de café forte e um pão de queijo ainda quente a esperavam. Como está, Lavínia? Perguntou, mordiscando o pão. Era a primeira coisa que comia desde o pedaço de torrada seca no café da manhã. Exausta como você. Berenice a colocou para reorganizar todos os armários de roupas de cama. A pobrezinha mal consegue ficar em pé. Isadora sentiu uma pontada de culpa.
Nas últimas semanas, os raros momentos de contato com a irmã haviam sido tensos, resultado deliberado da estratégia de Berenice para minar a conexão entre elas. Sebastiana, sabe algo sobre o tal anúncio que Berenice fará no jantar? A cozinheira olhou ao redor, certificando-se de que estavam sozinhas, e baixou ainda mais a voz. Ouvi uma conversa dela ao telefone ontem. Algo sobre uma viagem longa. Paris, Londres e Nova York. Mencionou 3 meses no exterior. 3 meses. Isadora sentiu uma súbita esperança. Se ela viajar, talvez possamos finalmente falar com papai, mostrar a verdade. Sebastiana balançou a cabeça pesarosamente. Receio que não seja tão simples, minha flor. Pelo que entendi, a viagem incluiria seu pai. E, antes que pudesse concluir, o som de saltos aproximando-se as alertou. Rapidamente, Isadora escondeu a xícara e levantou-se, pegando novamente o pano de polir. O que está acontecendo aqui? Inquiriu Berenice, sua silhueta elegante bloqueando a porta da área de serviço. Vestia um tailleur de seda azul marinho que realçava sua figura esbelta, resultado de sessões diárias de ginástica com personal trainer, enquanto as enteadas emagreciam pelo trabalho forçado e alimentação insuficiente. A menina estava apenas pegando mais produto de limpeza, senhora, respondeu Sebastiana prontamente. Os corrimãos precisam de polimento extra para brilhar como a senhora deseja. Berenice estudou a cena com olhos perspicazes, claramente desconfiada. Isadora, os arranjos do hall já chegaram. Deixe isso para depois e vá ajudar a organizá-los. E troque esse avental. Está com manchas inaceitáveis. Sim, senhora, respondeu mecanicamente, evitando o olhar de Sebastiana enquanto saía. No hall principal, Lavínia já trabalhava com o florista, posicionando enormes arranjos de lírios, rosas e orquídeas brancas, as flores favoritas de Murilo. A palidez do rosto da irmã mais nova alarmou Isadora. Você está bem? Sussurrou, aproveitando que o florista se afastara para buscar mais flores no caminhão. Lavínia fez um gesto quase imperceptível, negando com a cabeça. Não dormi. Passei a noite passando as roupas de cama. E não consegui comer nada desde ontem à noite. Tome, murmurou Isadora discretamente, deslizando o resto do pão de queijo de seu bolso para a mão da irmã. Coma rápido! Com gratidão nos olhos, Lavínia escondeu-se parcialmente atrás de um dos grandes vasos para devorar o alimento. O gesto simples de partilha reacendeu a conexão que Berenice tanto se esforçava para destruir. Ouvi Sebastiana mencionar que Berenice planeja anunciar uma viagem longa com papai. Continuou Isadora em voz baixíssima. 3 meses fora. Os olhos de Lavínia se arregalaram. E nós? Não sei. Mas precisamos encontrar um momento para falar com ele hoje, antes do jantar. É nossa única chance. O som da porta da frente se abrindo interrompeu a conversa. Não era Murilo, apenas mais entregas para o jantar da noite. Porém, o nervosismo das irmãs crescia a cada hora. O retorno do pai representava simultaneamente esperança e apreensão. Podia ser tanto sua salvação quanto a confirmação final de que estavam completamente sozinhas em seu sofrimento. Às 3 da tarde, o som inconfundível de pneus na entrada de Cascalho anunciou a chegada que esperavam. Berenice imediatamente reuniu todos no hall principal, posicionando estrategicamente os funcionários e, especialmente, as enteadas. Lembrem-se, instruiu com voz melíflua que mal disfarçava a ameaça subjacente. Esta é uma ocasião feliz. Quero ver sorrisos radiantes e comportamento impecável. Quando a porta se abriu, revelando a figura imponente de Murilo Vasconcelos, Isadora sentiu seu coração acelerar. Aos 50 anos, seu pai continuava sendo um homem de presença marcante, alto, com cabelos grisalhos nas têmporas e o porte seguro de quem construiu seu império do zero. Contudo, notou imediatamente as olheiras profundas e linhas de preocupação que não estavam lá em sua última visita breve, 3 meses antes. Meu amor! Exclamou Berenice, avançando para abraçá-lo com efusão estudada. Finalmente em casa permanentemente. Murilo sorriu, cansado, mas visivelmente feliz por estar de volta. Seus olhos percorreram o hall, detendo-se momentaneamente nas filhas, posicionadas lado a lado com os demais funcionários. Minhas meninas,
disse com genuíno afeto, abrindo os braços. Isadora e Lavínia hesitaram por uma fração de segundo, tempo suficiente para que Berenice interviesse. Elas estão ansiosas para mostrar tudo o que aprenderam em sua ausência, declarou sutilmente, bloqueando o caminho entre pai e filhas. Mas primeiro você precisa descansar. A viagem de São Paulo deve ter sido exaustiva. Não tão exaustiva, respondeu Murilo, contornando a esposa para abraçar as filhas. Senti tanto a falta de vocês. Quando os braços do pai a envolveram, Isadora sentiu lágrimas involuntárias formarem-se. O cheiro familiar de sua colônia importada, a solidez reconfortante de seu abraço. Por um momento, sentiu-se novamente protegida. Papai, começou em voz baixa, precisamos conversar. Todos precisamos conversar, interrompeu Berenice com entusiasmo forçado. Temos tanto para colocar em dia durante o jantar especial desta noite. Agora, querido, venha ver as reformas que fizemos no escritório. Adaptamos tudo para seu trabalho remoto. Com eficiência prática, Berenice conduziu Murilo para longe das filhas, lançando-lhes um olhar de advertência por cima do ombro. A mensagem era clara: qualquer tentativa de comunicação privada seria punida. É sempre assim, murmurou Lavínia quando os pais se afastaram. Ela nunca nos deixa ficar sozinhas com ele. Hoje será diferente, respondeu Isadora, com determinação renovada. De alguma forma encontraremos um momento. A oportunidade surgiu inesperadamente 2 horas depois. Murilo havia se recolhido para descansar e Berenice coordenava os últimos preparativos para o jantar com o buffet contratado. Informada por Celina de que o pai estava sozinho no escritório, Isadora respirou fundo e bateu suavemente à porta. Entre, respondeu a voz familiar. Murilo estava sentado atrás da imponente escrivaninha de jacarandá, revisando documentos. Sorriu ao ver a filha mais velha. Isa, que bom te ver sozinha. Parece que mal trocamos 2 palavras desde que cheguei. Ela fechou a porta silenciosamente atrás de si, o coração martelando. Era agora ou nunca. Pai, preciso te contar algo importante sobre nossa vida aqui com Berenice. Murilo franziu o senho, colocando os documentos de lado. Aconteceu alguma coisa? As palavras se acumularam na garganta de Isadora. Um nó de emoções reprimidas por tanto tempo. Por onde começar? Como explicar 3 anos de degradação gradual, de sonhos roubados, de dignidade destruída dia após dia? Não estamos bem, pai, conseguiu dizer finalmente. Lavínia e eu não estamos como Berenice faz parecer. Como assim? Ela me diz que vocês estão redescobrindo vocações, aprendendo a administrar uma casa, fazendo uma pausa saudável nos estudos. Isso não é verdade. Isadora sentiu as pernas tremerem. Fomos forçadas a abandonar a faculdade. Passamos os dias inteiros limpando, cozinhando, trabalhando como empregadas. Não vemos amigos, não temos vida própria, não. A porta se abriu abruptamente. Berenice entrou com expressão de preocupação perfeitamente ensaiada. Aqui está você, Isadora. Estamos te procurando por toda parte. Os arranjos de mesa precisam ser finalizados. Murilo olhou da esposa para a filha, claramente confuso. Berenice, Isadora estava me contando algo importante sobre a situação de vocês em casa. Um lampejo de alarme cruzou os olhos da madrasta, rapidamente substituído por compreensão simulada. Oh, entendo. Ela está preocupada com o tempo longe da faculdade, não é? Aproximou-se, colocando um braço possessivo ao redor dos ombros de Isadora. Querido, conversamos sobre isso. As meninas decidiram fazer uma pausa para encontrarem suas verdadeiras vocações. Isadora descobriu que tem talento excepcional para a organização doméstica. Não é mesmo, querida? A pressão dos dedos de Berenice em seu ombro era um aviso silencioso. Na verdade, pai, continuou Isadora, reunindo coragem, o que estou tentando dizer é que está ansiosa para retomar os estudos, completou Berenice, apertando ainda mais o ombro da enteada. É perfeitamente compreensível, e já conversamos sobre isso. No próximo semestre, se estiver pronta, poderá se rematricular. Não é maravilhoso, Murilo? Sua filha percebeu a importância da educação formal depois deste período de autoconhecimento. Confuso, Murilo olhava de uma para a outra. É isso, Isa. Você quer voltar à faculdade? O momento crucial havia chegado.
Isadora podia confrontar diretamente Berenice, expor toda a verdade arriscando as consequências, ou recuar, esperando outra oportunidade que talvez nunca viesse. Pai, o que quero dizer é que o som de algo quebrando ecoou pelo corredor, seguido de um grito. A voz era inconfundivelmente de Lavínia. Meu Deus, o que foi isso? Exclamou Murilo, levantando-se. Provavelmente algum acidente na cozinha, respondeu Berenice, visivelmente aliviada pela interrupção. Isadora, vá verificar, por favor. Ajude sua irmã com qualquer problema enquanto converso com seu pai sobre os planos para retomar seus estudos. Relutantemente, Isadora saiu do escritório, sentindo a oportunidade escorrer entre seus dedos como areia fina. No corredor, encontrou não um acidente, mas uma Lavínia pálida e trêmula, ao lado de um vaso deliberadamente quebrado. O que houve? Sussurrou, aproximando-se. Ouvi vocês no escritório, explicou a irmã mais nova em voz baixíssima. Berenice parecia prestes a impedir você de falar. Achei que uma distração poderia ajudar, mas Isadora abraçou Lavínia, grata pela tentativa de ajuda. Obrigada. Mas agora ela está lá dentro, sozinha com ele, contando sua versão antes que eu possa expor a verdade. O que faremos, Isa? A viagem, se eles partirem por 3 meses sem saberem a verdade, antes que pudessem elaborar um novo plano, Berenice emergiu do escritório, fechando a porta atrás de si. Seu rosto estava composto em expressão neutra, mas seus olhos brilhavam com fúria contida. Lavínia, que desastre é esse? Perguntou em voz controlada. Este vaso era uma peça exclusiva. Foi um acidente, senhora, respondeu a jovem abaixando os olhos. Tropecei enquanto limpava. Realmente? Um acidente conveniente durante uma conversa delicada. Berenice aproximou-se, sussurrando para que apenas as duas pudessem ouvir. Depois do jantar, discutiremos sua crescente inaptidão e as consequências adequadas. Agora limpem essa bagunça e preparem-se para servir. Os convidados começam a chegar em 1 hora. Quando Berenice se afastou, as irmãs trocaram olhares desesperados. O jantar é nossa última chance, murmurou Isadora. De alguma forma, precisamos fazer papai ver a verdade. O que nenhuma das duas podia prever era que o jantar planejado por Berenice seria não apenas o palco para seu misterioso anúncio, mas também o cenário de uma revelação ainda mais impactante, uma que transformaria para sempre a dinâmica da família Vasconcelos. Enquanto os convidados começavam a chegar, sócios importantes de Murilo, figuras influentes da sociedade carioca e petropolitana e alguns amigos selecionados de Berenice, as irmãs foram instruídas a vestirem seus novos uniformes. Isadora, responsável por servir à mesa principal, usava o vestido preto com avental branco engomado. Lavínia, designada para auxiliar na cozinha e servir bebidas, trajava versão semelhante em cinza. Parecem criadas de filme de época, comentou Celina com tristeza, ajudando Isadora a prender o cabelo no coque severo que Berenice exigia. É exatamente a intenção, respondeu a jovem amargamente. Mostrar a todos que não somos mais filhas desta casa, mas serviçais. O salão de jantar resplandecia sob a luz de candelabros antigos. A mesa principal, com capacidade para 20 pessoas, estava impecavelmente arrumada com a melhor porcelana inglesa e cristais tchecos. Arranjos florais elaborados criavam uma atmosfera de opulência calculada. Era um cenário perfeito para o teatro social que Berenice orquestrara. Da porta da cozinha, Isadora observava os convidados chegarem. Reconheceu vários amigos de infância de seu pai, alguns ex-professores seus da PUC e até mesmo o reitor da universidade. Uma presença que achava particularmente cruel, considerando que fora forçada a abandonar o curso. Está na hora, anunciou Sebastiana, ajustando o uniforme de Isadora uma última vez. Lembre-se do que combinamos. Mantenha a cabeça erguida. Você é filha de Murilo e Eleonora Vasconcelos. Não importa que uniforme a coloquem para vestir. Com essas palavras de encorajamento, Isadora entrou no salão para iniciar o serviço, sabendo que as próximas horas determinariam não apenas seu futuro, mas também a verdade sobre quem realmente era Berenice Azevedo Vasconcelos. O jantar progredia com a elegância meticulosa
que caracterizava os eventos sociais de Berenice. Isadora circulava entre os convidados com a bandeja de prata, servindo canapés elaborados e champanhe francês. Cada movimento seu era observado pelos olhos de falcão da madrasta, que conversava animadamente com um grupo de socialites enquanto mantinha vigilância constante sobre as enteadas. "A Isadora Vasconcelos servindo como garçonete", murmurou uma convidada para sua acompanhante quando a jovem se afastou. "Não estava no último ano de administração com notas exemplares?" "Berenice diz que as meninas estão aprendendo todos os aspectos da administração doméstica", respondeu a outra em tom cúmplice. "Mas entre nós, parece mais uma Cinderela moderna, não acha?" As risadinhas que seguiram queimaram as orelhas de Isadora. A humilhação pública era claramente parte do plano de Berenice. Mostrar a todos que as filhas de Murilo haviam sido reduzidas a serviçais em sua própria casa. Na mesa principal, Murilo conversava com o reitor da PUC-Rio, aparentemente alheio ao desconforto causado pela situação. Em 3 anos de manipulação constante, Berenice havia construído uma narrativa tão convincente que até mesmo os amigos mais próximos da família aceitavam como normal a transformação das brilhantes herdeiras Vasconcelos em empregadas domésticas. Sua filha mais velha demonstrava talento excepcional em estratégia empresarial, comentou o reitor, aceitando uma taça de vinho tinto servida por Isadora, sem sequer olhá-la nos olhos. "Será uma adição valiosa à sua empresa quando retomar os estudos. Quando for o momento certo", respondeu Murilo, lançando um olhar brevemente preocupado para a filha. Berenice acredita que este período de desenvolvimento pessoal será benéfico a longo prazo. Isadora conteve a vontade de gritar a verdade ali mesmo. Como seu próprio pai podia estar tão cego? Como podia não ver o sofrimento estampado em seu rosto, em seu corpo cada dia mais magro, em seus olhos que perderam o brilho? Na cozinha, Lavínia enfrentava sua própria batalha. Responsável por organizar as bandejas de sobremesas, trabalhava sob a supervisão impiedosa de Berenice, que aparecia periodicamente para verificar o progresso. "Estas bordas de chocolate estão irregulares", criticou, apontando para uma elaborada torta de frutas vermelhas. "Refaça tudo. Nossos convidados esperam perfeição." "Não há tempo para refazer", respondeu Sebastiana, intervindo. "Os convidados já estão no segundo prato." "Então sugiro que se apressem", retrucou Berenice com um sorriso gelado. "Lavínia, venha comigo por um momento. Preciso de sua ajuda com algo no meu quarto." Um arrepio percorreu a espinha da jovem. Ser chamada ao quarto de Berenice geralmente precedia alguma forma de punição ou humilhação especialmente cruel. "Agora, senhora." "As sobremesas. Sebastiana pode cuidar disso. Venha." Sem alternativa, Lavínia seguiu a madrasta escadaria acima, sentindo-se como quem caminha para o cadafalso. No quarto principal, Berenice fechou a porta e dirigiu-se a um armário entalhado. "Esta noite é muito especial para mim, Lavínia. Não apenas pelo retorno definitivo de Murilo, mas pelo que anunciarei no final do jantar." Abrindo uma gaveta, retirou uma pequena caixa de veludo azul. "Veja isto." "O que acha?" Dentro da caixa repousava um colar deslumbrante de safiras e diamantes. Mesmo com seu limitado conhecimento de joias, Lavínia podia estimar que valia uma pequena fortuna. "É muito bonito", respondeu cautelosamente. "Presente antecipado de Murilo pelo nosso aniversário de 3 anos de casamento", explicou Berenice, admirando a joia contra a luz. "Ele sempre soube meus gostos perfeitamente. Diferente de sua mãe, que preferia aquelas pérolas antiquadas." A menção desdenhosa a Eleonora fez o sangue de Lavínia ferver, mas manteve expressão neutra. "Ajude-me a colocá-lo." Engolindo a repulsa, Lavínia posicionou-se atrás da madrasta, fechando o delicado fecho do colar. Suas mãos, antes firmes o suficiente para desenhar projetos arquitetônicos complexos, agora tremiam levemente, resultado de meses de trabalho excessivo e alimentação inadequada. "Perfeito", murmurou Berenice, admirando-se no espelho. "Sabe, Lavínia, sempre foi meu sonho ter uma vida assim. Quando cresci na periferia de Niterói, filha de lavadeira, jurei que um dia teria tudo isso: mansão, joias, respeito social, um marido rico e influente.
Virou-se para encarar a enteada, seus olhos brilhando com satisfação cruel. E agora tenho. Inclusive as enteadas que minha mãe nunca teve. Garotas que podem fazer todo o trabalho que ela foi forçada a realizar durante toda a sua vida miserável. A revelação atingiu Lavínia como um golpe físico. Não era apenas sadismo que motivava Berenice, mas uma vingança distorcida contra um passado de privações, canalizada perversamente para as enteadas. Esta noite, continuou Berenice, aproximando-se até seu rosto estar a centímetros do de Lavínia, anunciarei que Murilo e eu faremos uma viagem de 3 meses pela Europa e Estados Unidos. Uma segunda lua de mel, digamos. E quanto a nós? Perguntou Lavínia, sentindo a garganta seca. O sorriso de Berenice alargou-se. Vocês ficarão aqui, naturalmente, cuidando da casa, mantendo tudo impecável para nosso retorno, sob a supervisão de minha prima Inês, que virá especialmente de Niterói para garantir que mantenham os padrões. Mais 3 meses assim? A voz de Lavínia falhou. Por favor, Berenice, deixe-nos ao menos retomar os estudos enquanto estiverem fora. A madrasta riu, um som musical sem alegria genuína. Ingênua. Seus estudos acabaram permanentemente. Vocês nunca mais pisarão numa universidade enquanto eu for a senhora desta casa. Por quê? Que mal fizemos a você? Mal? Berenice ajustou o colar, indiferente ao desespero da jovem. Nenhum especificamente. Vocês simplesmente existem. Ocupam espaço que deveria ser exclusivamente meu. Representam o primeiro casamento perfeito de Murilo, a família que ele já tinha antes de mim. Seus olhos endureceram. Vocês são lembretes constantes de Eleonora. A perfeita Eleonora, que nasceu rica, estudou nas melhores escolas, viajou pelo mundo e ainda teve a ousadia de ser bondosa com gente como minha mãe. Sua caridade condescendente enquanto nós mal tínhamos o que comer. Lavínia ficou paralisada diante desta revelação. Você conhecia minha mãe antes de conhecer meu pai? Sua mãe contratava minha mãe para lavar roupas finas que as empregadas regulares não sabiam manusear. Eu a acompanhava algumas vezes, ainda criança. Observava esta mansão, estes privilégios, e jurava que um dia estaria do outro lado da equação. Afastou-se, voltando ao espelho para admirar novamente o colar. Agora volte para a cozinha. As sobremesas devem estar prontas para serem servidas. E lembre-se, um único comentário sobre esta conversa e sua irmã pagará o preço. Atordoada com estas revelações, Lavínia retornou à cozinha, onde Sebastiana imediatamente notou sua palidez. O que aconteceu, menina? Você está branca como papel. Nada, respondeu automaticamente. O hábito de esconder a verdade agora enraizado por autopreservação. Apenas cansada. Enquanto organizava as sobremesas nas bandejas, sua mente trabalhava freneticamente. A viagem de 3 meses significaria isolamento ainda maior, sob supervisão de alguém provavelmente tão cruel quanto Berenice. E agora compreendia que o ódio da madrasta tinha raízes mais profundas que simples sadismo. Era um ressentimento de classe cultivado por décadas, uma vingança contra sua mãe falecida. No salão, o jantar atingia seu auge. Isadora, circulando com garrafas de vinho para servir os comensais, observava as interações com crescente desespero. Seu pai, no centro da mesa, parecia genuinamente feliz por estar em casa, claramente sem noção da realidade sombria que suas filhas viviam. Berenice, radiante com seu novo colar, dominava as conversas com charme calculado. Precisamos falar com ele esta noite, pensou Isadora determinada. Amanhã pode ser tarde demais. Quando as sobremesas foram servidas, por Lavínia, cujas mãos tremiam visivelmente ao posicionar os pratos elaborados, Berenice fez um gesto sutil a Murilo, que se levantou batendo levemente em sua taça de cristal com uma colher de prata. Amigos queridos, começou ele, sua voz grave preenchendo o salão. Estou profundamente feliz por compartilhar esta noite especial com todos vocês. Após 3 anos intensos, expandindo nossas operações em São Paulo, finalmente posso anunciar meu retorno definitivo ao Rio. Aplausos educados interromperam momentaneamente seu discurso. No entanto, continuou, antes de mergulhar novamente na rotina de trabalho aqui, minha adorável esposa Berenice e eu
Decidimos fazer algo que adiamos por muito tempo, uma verdadeira lua de mel prolongada. Berenice sorriu radiante, pousando a mão carregada de anéis sobre a do marido. Partiremos na próxima semana para uma jornada de 3 meses pela Europa e Estados Unidos. Paris, Londres, Roma, Nova York. Uma celebração do nosso amor e do sucesso que construímos juntos. Mais aplausos, comentários de aprovação e taças erguidas em brinde. Isadora, parada junto à parede com uma garrafa de vinho, sentiu o estômago afundar. Era real, então. Estariam completamente à mercê de Berenice por mais 3 meses, e depois sob a supervisão de alguém, possivelmente ainda pior. E há mais, acrescentou Murilo, sorrindo amplamente. Decidimos que esta viagem será também uma oportunidade para começarmos um novo capítulo em nossa vida familiar. Berenice endireitou-se na cadeira, seu sorriso vacilando levemente. Aparentemente, esta parte não estava no script planejado. Como todos sabem, prosseguiu Murilo, minhas filhas têm dedicado tempo valioso ao aprendizado doméstico sob a orientação de Berenice. Estou extremamente orgulhoso do compromisso delas, mas chegou a hora de retomarem seus brilhantes futuros acadêmicos. Um silêncio confuso instalou-se. Berenice ajustou o colar de safiras nervosamente. Murilo, querido, interrompeu com voz melodiosa. Não havíamos combinado discutir isso em particular primeiro? Ele sorriu, apertando carinhosamente sua mão. Sei que você queria fazer disso uma surpresa para as meninas, meu amor, mas não pude conter minha empolgação. Afinal, não é todo dia que um pai pode anunciar que suas filhas estarão estudando em algumas das melhores universidades do mundo. O choque foi tão intenso que Isadora quase deixou cair a garrafa que segurava. Do outro lado do salão, Lavínia congelou com uma bandeja de petit four nas mãos. Isadora se transferirá para Harvard Business School, onde um antigo colega meu garantiu sua admissão, mesmo com o atraso causado pelo período sabático, continuou Murilo, alheio à tensão crescente. E Lavínia foi aceita num programa especial de arquitetura entre a Universidade de Colômbia e a Sorbonne. Não é extraordinário? Os convidados aplaudiram entusiasticamente, murmurando aprovação. Berenice mantinha o sorriso, mas seus olhos haviam se transformado em fendas geladas. Quando planejou isso, querido? Perguntou com doçura forçada. Venho trabalhando nisso há meses, como surpresa para todos vocês, respondeu Murilo. As cartas de aceitação chegaram na semana passada ao meu escritório em São Paulo. As passagens já estão compradas. As meninas nos acompanharão até Nova York, onde Isadora ficará. Depois seguiremos para Paris, onde Lavínia começará seus estudos. Será uma viagem familiar completa. O salão explodiu em congratulações e perguntas empolgadas. Apenas 4 pessoas permaneciam em silêncio absoluto. Isadora e Lavínia, paralisadas pela reviravolta inesperada. Berenice, cuja máscara social mal disfarçava a fúria crescente, e Sebastiana, que observava tudo da porta da cozinha com um misto de esperança e apreensão. Durante os 20 minutos seguintes, Isadora continuou servindo mecanicamente, seu cérebro tentando processar o que acabara de ouvir. Seu pai havia planejado tudo secretamente, sem consultar Berenice. A viagem de 3 meses não seria uma sentença de isolamento, mas uma oportunidade de escape. Porém, conhecendo sua madrasta, sabia que a situação estava prestes a se tornar ainda mais perigosa. Quando o jantar finalmente terminou e os convidados começaram a se despedir, Berenice mantinha compostura impressionante, aceitando felicitações com graciosidade aparente. Apenas quem a conhecia intimamente poderia notar a tensão nos cantos de sua boca, o leve tremor em suas mãos, a frieza calculista em seu olhar. Assim que o último convidado saiu, o clima na mansão mudou drasticamente. Para o escritório. Agora, ordenou Berenice em voz baixa, porém cortante, indicando o caminho para Murilo. Confuso com o tom da esposa, ele assentiu. Claro, querida. Meninas, venham também. Vamos discutir os detalhes da viagem. As meninas têm muito trabalho ainda, respondeu Berenice rapidamente. A limpeza após o jantar, a organização da cozinha. Conversaremos nós dois primeiro e depois chamaremos elas. Relutante, Murilo seguiu a esposa para o escritório. Quando a porta fechou,
Isadora e Lavínia trocaram olhares em que esperança e medo se misturavam em partes iguais. Ela vai tentar convencê-lo a desistir, sussurrou Lavínia. Não podemos deixar isso acontecer, respondeu Isadora. É nossa única chance de escapar. As vozes começaram a se elevar no escritório, inicialmente abafadas, mas progressivamente mais audíveis. Sebastiana, Celina e Ademar, que normalmente se recolheriam discretamente, permaneceram na sala próxima, claramente preocupados com o desenrolar dos acontecimentos. Absolutamente irresponsável decidir isso sem me consultar. A voz de Berenice era aguda de indignação. Sou madrasta delas. Tenho o direito de opinar sobre seu futuro. Berenice, acalme-se, respondeu Murilo em tom apaziguador. Pensei que ficaria feliz. Você mesma disse várias vezes que as meninas precisariam eventualmente retomar os estudos. Eventualmente. Não agora. Elas não estão prontas. E Harvard? Columbia? Você tem ideia dos custos envolvidos? Dinheiro não é problema, você sabe disso. E quanto à preparação, você mesma me garantiu que elas estavam amadurecendo admiravelmente sob sua orientação. Elas estão, mas precisam de mais tempo, pelo menos mais um ano em casa, aprendendo disciplina, responsabilidade. Meu amor, elas já estão atrasadas em seus estudos. Isadora tem 22 anos e ainda não concluiu a graduação. Lavínia está há quase 2 anos afastada da universidade. Como pai, não posso permitir mais atrasos. Um som de objeto quebrado interrompeu brevemente a discussão. Isadora e Lavínia se entreolharam alarmadas. Nunca haviam testemunhado Berenice perder o controle tão publicamente. Você não entende, gritou ela, abandonando qualquer pretensão de calma. Arruinou tudo, todo o meu trabalho para moldá-las, para ensinar-lhes humildade. Humildade. A voz de Murilo soava genuinamente confusa. Berenice, do que está falando? Suas filhas precisavam aprender seu lugar, precisavam entender que nem tudo na vida vem facilmente como foi para Eleonora. O silêncio que seguiu essa declaração foi ensurdecedor. Quando Murilo falou novamente, sua voz havia mudado. Mais grave, mais lenta, como se cada palavra fosse cuidadosamente selecionada. Berenice, explique exatamente o que quis dizer com isso. As irmãs se aproximaram da porta do escritório, sem se importar mais em disfarçar. Sebastiana, Celina e Ademar seguiram silenciosamente, posicionando-se de modo a ouvir melhor a conversa, que poderia finalmente revelar a verdade. Nada, respondeu Berenice, claramente tentando recuar. Apenas me expressei mal. Estou cansada, emocionada com a perspectiva da viagem. Não, interrompeu Murilo com firmeza incomum. Você falou sobre minhas filhas aprenderem seu lugar e fez referência a Eleonora de forma que não entendi. Explique-se, por favor. O som de passos nervosos indicava que Berenice andava pelo escritório. Quando falou novamente, sua voz alternava entre defensiva e acusatória. Suas preciosas filhas, Murilo, criadas como princesas por sua perfeita primeira esposa, nunca souberam o que é trabalho de verdade, sacrifício, luta. Como eu soube, como minha mãe soube, lavando roupa para sua adorada Eleonora, enquanto meus dedos sangravam de tanto esfregar. Isadora levou a mão à boca, chocada. Ao seu lado, Lavínia confirmou com um aceno. A revelação no quarto era verdadeira, então. Do que está falando? A voz de Murilo soava genuinamente perplexa. Sua mãe trabalhou para Eleonora. Como lavadeira. E eu a acompanhava ainda criança, carregando cestos pesados demais para meus braços magros. Observava esta mansão, estes privilégios, e jurava que um dia estaria aqui dentro. Não como serviçal, mas como senhora. Você se casou comigo por vingança? A incredulidade na voz de Murilo era palpável. Me casei porque te amo, gritou Berenice, sua voz tremendo entre raiva e desespero. Mas também porque merecia isto tudo, depois de uma vida inteira de privações, de humilhações. E suas filhas precisavam aprender o valor do trabalho duro, da submissão, do sacrifício. Meu Deus, murmurou Murilo, a compreensão finalmente amanhecendo em sua voz. O que você fez com minhas filhas, Berenice? Um silêncio denso pairava no corredor, enquanto Isadora e Lavínia permaneciam imóveis,
praticamente sem respirar. Dentro do escritório, a verdade começava a se desdobrar como uma flor venenosa. Não fiz nada além de educá-las apropriadamente, respondeu Berenice, sua voz alternando entre defensiva e desafiadora. Essas meninas viviam num mundo de fantasia, Murilo. Achavam que a vida seria sempre fácil, que o mundo se curvaria aos seus desejos porque nasceram Vasconcelos. Berenice, a voz de Murilo soava perigosamente controlada. Responda a minha pergunta diretamente. O que exatamente você fez com minhas filhas? Um suspiro exasperado precedeu a resposta. Ensinei disciplina, responsabilidade, o valor do trabalho manual que suas mãos delicadas nunca haviam conhecido. Como exatamente você ensinou essas lições? Da única maneira que funciona com meninas mimadas. Trabalho consistente, rotina rigorosa, consequências por falhas. O som de uma gaveta sendo aberta e papéis remexidos quebrou brevemente o silêncio. E estas correspondências interceptadas? Reconheço o selo da Universidade de Lavínia. E esta aqui, uma oferta de estágio internacional para Isadora que nunca chegou às mãos dela. Isadora sentiu um nó na garganta. O estágio que tanto desejara, uma oportunidade única em uma multinacional, perdido para sempre. Filtrei informações que as distrairiam do aprendizado doméstico, respondeu Berenice com indiferença estudada. Como madrasta, tenho o direito... Não, interrompeu Murilo, sua voz adquirindo uma dureza que as filhas raramente haviam escutado. Você não tinha esse direito. Jamais. Um breve silêncio seguiu-se como a calmaria antes da tempestade. Vamos perguntar a elas, então, propôs Berenice subitamente, sua voz adquirindo um tom quase desafiador. Chamemos suas preciosas filhinhas e deixemos que contem sua versão. O coração de Isadora acelerou. Este era o momento que esperavam há 3 anos. A chance de finalmente serem ouvidas. A porta do escritório abriu-se abruptamente. Berenice apareceu primeiro. Seu rosto uma máscara de compostura forçada, apesar das manchas vermelhas nas bochechas denunciarem sua agitação. Atrás dela, Murilo tinha a expressão de alguém que acabou de acordar de um pesadelo, apenas para descobrir que estava vivendo outro ainda pior. Ah, que conveniente, comentou Berenice, ao ver as enteadas paradas no corredor. Estávamos prestes a chamar vocês. Entrem, por favor. Seu tom falsamente cordial contrastava com o olhar que transmitia uma ameaça silenciosa. As irmãs trocaram um olhar rápido antes de entrarem no escritório. Sebastiana, Celina e Ademar permaneceram discretamente próximos, testemunhas silenciosas do momento decisivo. Meninas, começou Murilo, seu rosto demonstrando uma mistura de confusão e crescente preocupação. Preciso que me contem a verdade sobre o que tem acontecido nesta casa durante minhas ausências. Tudo, sem omitir nada. Isadora sentiu a garganta secar. 3 anos de humilhações, privações e abusos pareciam impossíveis de condensar em palavras. Ao seu lado, Lavínia tremia ligeiramente, ainda usando o uniforme de serviçal que Berenice impusera. Papai, começou Isadora, escolhendo cuidadosamente as palavras. Desde o casamento, fomos gradualmente afastadas de nossos estudos e transformadas em empregadas domésticas. Absurdo! Exclamou Berenice. Elas estavam aprendendo a administração do lar, habilidades essenciais que Eleonora nunca se importou em ensinar. Deixe que elas falem, ordenou Murilo com firmeza incomum. Continue, Isadora. Começou com pequenas tarefas. Prosseguiu, sentindo como se uma represa interna finalmente se rompesse. Logo evoluiu para responsabilidades cada vez maiores. Depois Berenice interceptou nossas correspondências da faculdade, forçou-nos a trancar a matrícula, confiscou nossos celulares, isolou-nos de amigos, namorados, professores. Foi uma decisão conjunta, protestou Berenice. Elas concordaram que precisavam de uma pausa nos estudos para desenvolvimento pessoal. Não tínhamos escolha, interveio Lavínia, sua voz baixa, mas firme. Ela ameaçou convencer você a cortar nosso apoio financeiro se não obedecêssemos. Murilo passou a mão pelo rosto, parecendo envelhecer anos em minutos. Continuem. Nossa rotina diária começava às 5 da manhã e terminava frequentemente depois da meia-noite. Prosseguiu Isadora.
Limpeza completa da mansão, cozinhar, lavar, passar, jardinagem sob sol escaldante, tudo isso enquanto a casa já contava com funcionários profissionais. Educação doméstica, insistiu Berenice. Todas as jovens deveriam conhecer estes fundamentos. Educação? Lavínia finalmente encontrou sua voz plena. Esfregar o chão de joelhos até sangrar é educação? Limpar banheiros com escova de dentes, como punição por queimar levemente uma torta, é educação? Ser privada de refeições por dias como castigo é educação? O rosto de Murilo empalideceu visivelmente. Punições físicas? Isadora hesitou apenas por um segundo antes de tocar o próprio rosto. Fui esbofeteada por tentar falar com você ao telefone sem permissão. Lavínia foi forçada a ajoelhar em grãos de feijão cru por horas porque derramou café na toalha. Exageros, exclamou Berenice, sua compostura começando a rachar. Disciplina normal que qualquer mãe responsável aplicaria. Você não é nossa mãe, respondeu Isadora com firmeza surpreendente. E isso nunca foi sobre educação. Foi sobre vingança, não foi? Vingança contra a nossa família, porque sua mãe trabalhava para a nossa. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Berenice parecia momentaneamente sem palavras, seus olhos alternando entre fúria e cálculo, avaliando rapidamente suas opções. Murilo, disse finalmente, adotando um tom mais suave e voltando-se para o marido. Estas meninas estão claramente ressentidas com a disciplina necessária que implementei. Estão distorcendo fatos, exagerando pequenos incidentes para me prejudicar porque não querem me aceitar como figura materna. Sebastiana, chamou Murilo subitamente. Entre, por favor. A cozinheira apareceu na porta, seu rosto demonstrando o peso de segredos guardados por muito tempo. Sebastiana trabalha para esta família há 15 anos, explicou Murilo. Foi contratada por Eleonora quando Lavínia ainda era bebê. Sebastiana, conte o que tem testemunhado nesta casa. A senhora de 63 anos entrou no escritório com dignidade silenciosa, suas mãos calejadas unidas à frente do corpo. Senhor Murilo, começou com voz firme apesar da idade, tenho documentado sistematicamente cada abuso desde que começaram. Fotografias das mãos machucadas das meninas, dos joelhos feridos, das marcas de castigos. Registros de refeições negadas, correspondências interceptadas, humilhações públicas. Berenice empalideceu visivelmente. Você não ousaria... Não apenas ousei, como compartilhei tudo com Ademar e Celina, que também mantiveram registros, continuou a cozinheira. E com Dona Jurema, mãe do Sr. Murilo, que providencialmente guardou tudo em lugar seguro. Minha mãe sabe disso? A voz de Murilo era quase um sussurro horrorizado. Por que acha que Dona Berenice gradualmente impediu suas visitas? Sua mãe percebeu o que acontecia nas primeiras semanas após o casamento. Quando tentou alertá-lo, Dona Berenice convenientemente programava viagens de negócios que o impediam de atender ligações ou receber visitas. Você manipulou minha agenda para me afastar da minha própria mãe. A incredulidade na voz de Murilo deu lugar à indignação crescente. Encurralada, Berenice mudou de tática. Lágrimas começaram a brotar em seus olhos, lágrimas que Isadora e Lavínia reconheciam como falsas, após anos observando suas manipulações. Eu apenas queria que tivéssemos nossa própria família, disse com voz embargada. Sua mãe sempre me tratou com desdém, assim como suas filhas. Nunca me aceitaram, nunca me deram uma chance. Mentira, respondeu Lavínia firmemente. No início, queríamos genuinamente que funcionasse. Ficamos felizes que papai encontrasse alguém após anos sozinho. Verdade, concordou Isadora. Até percebemos sua verdadeira natureza. Fizemos todo o esforço para criar um relacionamento positivo. Murilo parecia um homem dividido entre múltiplas realidades colapsando simultaneamente. O empresário bem-sucedido, habituado a controlar situações complexas, encontrava-se completamente desorientado. Ademar, chamou novamente. Você também, por favor. O jardineiro de 60 anos entrou, seguido por Celina. Seus rostos demonstravam a seriedade do momento. Confirmem o que disseram Sebastiana e minhas filhas, pediu Murilo. É tudo verdade? Cada palavra, patrão, respondeu Ademar sem hesitação.
Fotografei as meninas trabalhando no jardim sob sol de 40 graus, enquanto Dona Berenice tomava drinques na piscina. Vi castigos desumanos, privação de alimentos, isolamento forçado. As meninas definharam diante de nossos olhos, acrescentou Celina. Perderam peso, saúde, alegria. Tornaram-se sombras de si mesmas enquanto tentávamos ajudá-las discretamente, com medo de perdermos nossos empregos se interferíssemos diretamente. Murilo voltou-se para a esposa, seu rosto uma máscara de fúria contida. 3 anos, disse com voz perigosamente calma. Durante 3 anos você transformou minha casa em prisão para minhas filhas, enquanto eu trabalhava obsessivamente para construir um futuro para elas. Não seja dramático, respondeu Berenice, abandonando a tática de lágrimas ao perceber sua ineficácia. Elas estão perfeitamente bem. Um pouco de trabalho nunca matou ninguém. Um pouco? Isadora não conseguiu conter a indignação. Trabalhamos de 15 a 18 horas por dia, todos os dias, sem folgas ou descanso. Enquanto a senhora gastava milhares em joias, roupas e cosméticos, acrescentou Lavínia, desviando o dinheiro que papai destinava à nossa alimentação e necessidades básicas. Murilo voltou-se bruscamente, atravessando o escritório até uma escrivaninha antiga. Abriu uma gaveta e retirou uma pasta de couro. Relatórios financeiros, explicou, abrindo a pasta. Fiz uma auditoria completa de todas as contas domésticas antes de voltar definitivamente. Parte da minha decisão de trazer as meninas para estudar no exterior baseou-se em anomalias que encontrei. Berenice empalideceu ainda mais. Que anomalias? 75 mil reais nos últimos 3 anos, Berenice, destinados à alimentação, vestuário, material universitário e emergências médicas para minhas filhas. Dinheiro que, curiosamente, foi transferido para sua conta pessoal secreta em um banco em Niterói. Tenho direito a esse dinheiro, explodiu ela, abandonando qualquer pretensão de inocência. Como esposa, tenho direito a uma vida confortável. Você já tinha uma vida extremamente confortável, respondeu Murilo friamente. Cartões de crédito sem limites, mesada generosa, joias, viagens, tudo o que pudesse desejar. Este dinheiro era especificamente para minhas filhas. Virou-se para Isadora e Lavínia, seu rosto transformando-se de raiva em profunda tristeza. Perdoem-me por não ter percebido, por ter estado tão obcecado em construir um império que não vi o inferno que se instalou dentro da minha própria casa. As palavras tocaram Isadora profundamente. Apesar de tudo, jamais culpara o pai. Apenas a manipuladora que se infiltrara em suas vidas. Não foi sua culpa, papai, disse suavemente. Berenice manipulou todos, inclusive você. Especialmente você, acrescentou Lavínia. Ela estudou seus horários, seus hábitos, suas fraquezas, planejou tudo meticulosamente. Berenice observava a cena com crescente desespero. Seu império de mentiras desmoronava rapidamente ao seu redor. Com um último esforço, tentou recuperar o controle. Esta discussão é ridícula, declarou, ajustando o colar de safiras como se aquele gesto pudesse restaurar sua autoridade. Estamos todos cansados após o jantar. Sugiro que continuemos esta conversa amanhã com cabeças mais frias. Não haverá amanhã para esta conversa, Berenice, respondeu Murilo com finalidade incontestável. Esta situação termina hoje. O peso daquelas palavras pairou no ar como uma sentença. Sebastiana, Ademar e Celina permaneciam em silêncio respeitoso, testemunhas de um ajuste de contas há muito adiado. O que quer dizer? Perguntou Berenice estreitando os olhos. Quero dizer que você tem exatamente 2 opções, respondeu Murilo, sua voz assumindo o tom decisivo que o tornara um negociador temido no mundo empresarial. E sugiro que escute com muita atenção, pois não repetirei. Dirigiu-se à sua escrivaninha e abriu outra gaveta, retirando uma pasta diferente. Documentos preparados pelo meu advogado. Mantive-os guardados para eventualidades, nunca imaginando que precisaria usá-los nestas circunstâncias. Que documentos? A voz de Berenice adquiriu um tom cauteloso. Sua primeira opção, continuou Murilo, como se não tivesse sido interrompido, é um divórcio imediato e discreto. Receberá 300 mil reais em dinheiro e o apartamento de 2 quartos em Ipanema, que comprei como investimento ano passado.
Valor total aproximado: R$ 1.200.000. O rosto de Berenice iluminou-se momentaneamente com o valor mencionado, uma soma considerável. Em troca, prosseguiu ele, assinará um acordo de confidencialidade absoluta sobre nossa família e um compromisso formal de nunca mais se aproximar de mim ou de minhas filhas, nem pessoalmente, nem por telefone, nem por qualquer outro meio. É como se você simplesmente desaparecesse de nossas vidas para sempre. E se eu recusar? Aí entramos na segunda opção. Murilo abriu a pasta, revelando fotografias, documentos e relatórios meticulosamente organizados. Processo criminal completo por todos os crimes que cometeu nesta casa. Crimes? Berenice riu nervosamente. Que exagero melodramático. Maus tratos, apropriação indébita, violação de correspondência, cárcere privado, trabalho em condições análogas à escravidão. Meus advogados identificaram no mínimo 12 infrações penais distintas, documentadas exaustivamente por Sebastiana, Ademar e Celina. Berenice empalideceu completamente. Além disso, continuou Murilo implacavelmente, processo civil por danos morais e materiais, e divórcio litigioso com ampla publicidade, expondo ao mundo quem você realmente é. Você não faria isso, desafiou Berenice, embora sua voz tivesse perdido a confiança anterior. O escândalo prejudicaria seus negócios, sua reputação. 3 anos atrás, talvez você estivesse certa, respondeu calmamente. O Murilo que conheceu temia escândalos acima de tudo. Mas o homem diante de você agora, percebendo que falhou em proteger as próprias filhas, este homem não teme absolutamente nada além de falhar novamente. O silêncio que seguiu foi denso, carregado de significado. Berenice olhava os documentos, as fotografias, os rostos resolutos ao seu redor. Sua fortaleza de mentiras havia desmoronado completamente. Quanto tempo tenho para decidir? Perguntou finalmente, sua voz reduzida a pouco mais que um sussurro. Até o amanhecer, respondeu Murilo. 7 horas da manhã, precisamente. Meu advogado chegará às 8 para finalizar qualquer que seja sua escolha. Berenice olhou para as enteadas, que retribuíram seu olhar sem medo pela primeira vez em 3 anos. A submissão havia desaparecido de seus olhos, substituída por uma determinação tranquila. A certeza de que, independentemente da escolha da madrasta, suas vidas nunca mais estariam sob seu controle. E esta noite? Perguntou Berenice, num último esforço para manter alguma dignidade. Onde devo ficar enquanto decido? No quarto de hóspedes da ala oeste, respondeu Murilo. Sebastiana levará o necessário para seu conforto básico. Isadora e Lavínia voltarão imediatamente para seus quartos originais. E se eu precisar de alguma coisa durante a noite? Um copo d'água, talvez? A ironia cruel da pergunta, depois de anos negando necessidades básicas às enteadas, não passou despercebida por ninguém. Tenha a certeza de que será tratada exatamente como merece, respondeu Murilo. Nem mais, nem menos. Com essas palavras finais, encaminhou-se para a porta, indicando que a audiência estava encerrada. Isadora e Lavínia seguiram o pai, deixando para trás uma Berenice visivelmente diminuída, seus dedos agarrando-se ao colar de safiras como se fosse um talismã contra a ruína iminente. No corredor, longe dos ouvidos da madrasta, Murilo finalmente deixou as lágrimas escaparem. Minhas meninas, sussurrou abraçando as filhas, como pude ser tão cego? Como permiti que isso acontecesse sob meu próprio teto? Ela era extremamente convincente, papai, consolou Lavínia, sentindo-se estranhamente como a adulta na situação. Planejou cada detalhe, antecipou cada possibilidade. E você estava construindo um futuro para nós, acrescentou Isadora. Não havia como saber. Sebastiana aproximou-se discretamente. Senhor, preparei os quartos das meninas. Banhos quentes, roupas limpas e uma pequena ceia para cada uma. Devem estar exaustas. Murilo assentiu, gratidão infinita em seu olhar. Obrigado, Sebastiana, por tudo que fez para protegê-las quando eu falhei. Não falhou, senhor. Foi enganado por uma manipuladora experiente. O importante é que agora viu a verdade. Enquanto caminhavam pela mansão que por tanto tempo fora sua prisão,
Isadora e Lavínia experimentavam sensações contraditórias, alívio profundo, esperança renovada, mas também o peso das cicatrizes emocionais que carregariam por muito tempo. Não seria uma recuperação instantânea. 3 anos de abuso sistemático deixam marcas que não desaparecem da noite para o dia. O que acham que ela escolherá? Perguntou Lavínia quando chegaram ao corredor que levava aos seus antigos quartos. O dinheiro e o apartamento, respondeu Isadora sem hesitação. Berenice sempre foi pragmática acima de tudo. 1.200.000 comprará muito conforto e um novo começo longe daqui. E quanto a nós, continuou a irmã mais nova. Harvard, Colômbia, Paris, é tudo real? Murilo sorriu pela primeira vez naquela noite. Um sorriso cansado, mas genuíno. Completamente real. As cartas de aceitação estão guardadas no cofre. Seus lugares estão garantidos para o próximo semestre. Mas papai, hesitou Isadora, depois de tanto tempo afastadas dos estudos, estaremos preparadas? Reservei os melhores tutores particulares para trabalhar com vocês durante os próximos 2 meses, atualizando conhecimentos e preenchendo lacunas. Além disso, acrescentou com orgulho genuíno, conheço a capacidade intelectual de minhas filhas. Vocês recuperarão o tempo perdido rapidamente. Diante das portas de seus quartos originais, preservados exatamente como estavam 3 anos atrás, as irmãs sentiram uma onda de emoção difícil de nomear. Não apenas alívio ou felicidade, mas algo mais profundo. A sensação de recuperar partes de si mesmas que haviam sido temporariamente roubadas. Descansem, minhas queridas, disse Murilo, beijando a testa de cada filha. Amanhã começa o primeiro dia do resto de nossas vidas. E prometo que estarei presente em cada momento daqui para frente. Quando Isadora finalmente entrou em seu quarto, espaço que um dia fora seu santuário, sentiu-se momentaneamente desorientada pela familiaridade perdida. As estantes com seus livros favoritos, a escrivaninha onde estudara para provas importantes, as fotografias de amigos e momentos felizes que Berenice havia banido de sua vista. Sentou-se na cama macia, tão diferente do colchão fino que suportara por meses, e permitiu-se chorar, não de tristeza, mas de alívio e gratidão pelo pesadelo finalmente terminado. Na porta ao lado, Lavínia vivia experiência semelhante, redescobrindo o espaço que refletia sua personalidade. Projetos arquitetônicos pendurados nas paredes, livros de design, pequenas maquetes que construíra durante a faculdade. Enquanto a mansão Vasconcelos silenciosamente se acalmava após a tempestade emocional daquela noite, em algum lugar na ala oeste, Berenice Azevedo contemplava suas limitadas opções. O império de mentiras desmoronado ao seu redor e o futuro incerto que a aguardava quando o sol nascesse. O amanhecer chegou com a promessa silenciosa de um novo começo. Isadora acordou desorientada, momentaneamente confusa ao encontrar-se em seu antigo quarto. Por um segundo aterrador, temeu que tudo não passasse de um sonho, a confrontação, as revelações, a libertação, e que logo ouviria os passos firmes de Berenice no corredor, chamando-a para mais um dia de servidão. Mas os raios dourados que entravam pela janela destravada e a maciez dos lençóis de algodão egípcio confirmavam que a realidade havia finalmente mudado. Espreguiçou-se lentamente, permitindo-se o luxo esquecido de despertar naturalmente, sem o alarme impiedoso das 5 da manhã. Uma batida suave na porta precedeu a entrada de Lavínia, já vestida com roupas simples mas próprias, jeans e uma blusa branca que haviam permanecido guardados em seu armário durante os anos de reclusão. "Bom dia", disse a irmã mais nova com um sorriso hesitante, como se ainda testasse a liberdade recém-adquirida. "Desculpe acordar você, mas papai pediu que descêssemos para o café. São quase 8 horas. 8 horas? Isadora sentou-se abruptamente. Berenice já... Ainda não sabemos. O advogado, Dr. Mendonça, chegou há pouco. Estão reunidos no escritório. Isadora levantou-se rapidamente, selecionando roupas do próprio armário. Sensação estranhamente nova, depois de anos limitada aos uniformes impostos por Berenice. Escolheu um vestido simples de algodão azul marinho, recordando vagamente que um dia fora sua cor favorita. "Como você está se sentindo?"
Perguntou enquanto trançava os cabelos frente ao espelho, outro pequeno luxo que lhe fora negado. Lavínia sentou-se na beirada da cama, seu rosto jovem demonstrando uma mistura complexa de emoções. Honestamente, não sei. Aliviada, obviamente. Feliz, mas também assustada. Assustada. De certa forma, sabíamos exatamente o que esperar a cada dia, por pior que fosse. Agora, é como se tivéssemos que reaprender a viver. Isadora abandonou o espelho para sentar-se ao lado da irmã, tomando suas mãos entre as suas. Ambas tinham calos e pequenas cicatrizes que contavam histórias de trabalho forçado e dignidade roubada. Vamos reaprender juntas, prometeu com suavidade. Um dia de cada vez. Quando desceram para o café, encontraram Sebastiana na cozinha preparando uma refeição substancial. Ovos mexidos, frutas frescas, pães diversos, sucos naturais, tão diferente das porções minúsculas que lhes eram permitidas sob o regime de Berenice. Bom dia, minhas flores, saudou a cozinheira com um sorriso radiante. Sentem-se, comam à vontade. Precisam recuperar as forças. Sebastiana, começou Isadora enquanto se servia. Como podemos agradecer por tudo que fez por nós durante esses anos? Os alimentos escondidos, as pequenas gentilezas, os registros que manteve. A senhora de 63 anos enxugou discretamente uma lágrima. Não precisam agradecer, menina. Ver vocês livres é minha maior recompensa. Sua mãe, que Deus a tenha, confiou vocês a meus cuidados quando eram pequeninas. Não poderia falhar com ela. A menção à mãe trouxe uma doce melancolia. Eleonora Vasconcelos havia falecido há 8 anos, mas seu espírito permanecia vivo na mansão, nas fotografias discretamente escondidas por Berenice e agora restauradas aos seus lugares de honra, nos objetos que amara, nos valores que instilara nas filhas. O som da porta do escritório abrindo interrompeu o momento de nostalgia. Passos aproximavam-se da sala de jantar. Mais de um par notaram as irmãs com apreensão crescente. Murilo entrou primeiro, seu rosto demonstrando exaustão, mas também resolução. Era seguido pelo Dr. Mendonça, advogado da família há décadas, carregando uma pasta de couro sob o braço. E então, para surpresa das irmãs, surgiu Berenice. Estava quase irreconhecível comparada à figura imponente da noite anterior. Usava um vestido simples cinza, sem joias além de um relógio discreto. Seu rosto, sem maquiagem, mostrava olheiras profundas de uma noite sem sono. Mais impressionante, porém, era sua postura, a arrogância habitual, substituída por uma contenção quase submissa. Bom dia, disse Murilo, tentando manter a voz neutra apesar da tensão palpável. Berenice tomou sua decisão. As irmãs trocaram olhares apreensivos. Mesmo derrotada, Berenice ainda inspirava um temor condicionado por anos de abuso psicológico. Aceitei a primeira opção, anunciou ela com voz controlada, sem olhar diretamente para as enteadas. O acordo financeiro e o apartamento em Ipanema. Os documentos já foram assinados, confirmou o Dr. Mendonça. O divórcio será processado discretamente e os termos do acordo de confidencialidade são extremamente rigorosos. Quanto tempo até? Começou Lavínia, incapaz de completar a pergunta. Berenice deixará a mansão dentro de 1 hora, respondeu Murilo. Um motorista a levará diretamente para o apartamento em Ipanema, onde permanecerá até encontrar outra residência, se assim desejar. A realidade da situação finalmente se estabelecia. Em 60 minutos, a mulher que transformara suas vidas em pesadelo estaria permanentemente fora de suas existências. Tenho permissão para falar com elas a sós por 2 minutos, disse Berenice subitamente. Foi acordado com seu pai. Murilo assentiu relutantemente. 2 minutos, nem 1 segundo a mais. Estarei logo ali. Indicou a sala adjacente a poucos passos de distância. Quando os homens se afastaram, um silêncio denso preencheu o ambiente. As irmãs permaneceram lado a lado, inconscientemente buscando apoio mútuo, enquanto enfrentavam sua algoz pela última vez. Vocês venceram, disse Berenice finalmente, sua voz desprovida da manipulação melíflua habitual. Devem estar satisfeitas. Não se trata de vencer ou perder, respondeu Isadora com dignidade surpreendente. Trata-se de justiça,
De verdade. Berenice riu sem humor. Justiça! Que palavra conveniente para quem nasceu privilegiado. Fez uma pausa, estudando as enteadas com intensidade desconcertante. Sabem por que aceitei o acordo ao invés de lutar? As irmãs permaneceram em silêncio, aguardando. Porque reconheço uma derrota quando a vejo. Porque sou pragmática antes de tudo. E por quê? Sua voz assumiu um tom quase confessional. Uma parte de mim sempre soube que este dia chegaria. O universo tem um modo peculiar de equilibrar as coisas. É isso? Perguntou Lavínia, surpresa com a ausência de ameaças ou manipulações. Nenhuma promessa de vingança futura? Nenhuma última tentativa de nos fazer sentir culpadas? Berenice ajustou a alça da bolsa sobre o ombro. Uma peça cara que parecia estranhamente discordante com sua aparência simplificada. Para que desperdiçar energia? Respondeu com pragmatismo frio. Nossos caminhos nunca mais se cruzarão. Vocês seguirão para suas universidades de prestígio, reconstruirão suas carreiras brilhantes, eventualmente herdarão o Império Vasconcelos. Eu recomeçarei em outro lugar, com recursos suficientes para viver confortavelmente. Fez uma pausa calculada antes de acrescentar. Mas saibam de uma coisa. Tudo que ensinei durante estes 3 anos, disciplina, resistência, capacidade de suportar o insuportável, vocês levarão para o resto da vida. De certa forma, moldei quem vocês são hoje, tanto quanto sua preciosa mãe. Antes que pudessem responder a esta provocação final, Murilo retornou, indicando que o tempo havia terminado. O carro está pronto, anunciou sem emoção. Seus pertencentes pessoais já foram transferidos para o porta-malas. Berenice assentiu, dirigindo-se à porta sem olhar para trás. No último momento, porém, deteve-se brevemente. Adeus, Isadora. Adeus, Lavínia, disse simplesmente. E então, como sombra que se dissipa ao primeiro raio de sol, Berenice Azevedo desapareceu de suas vidas para sempre. O silêncio que se seguiu foi preenchido não por palavras, mas por uma exalação coletiva, como se a própria mansão suspirasse aliviada após anos de opressão. Acabou, murmurou Murilo, abraçando as filhas. Realmente acabou. Os 2 meses seguintes passaram como um sonho de cura e reconstrução. Conforme prometido, Murilo contratou os melhores tutores para ajudar as filhas a recuperarem o tempo acadêmico perdido. Inicialmente inseguras após anos afastadas dos estudos, Isadora e Lavínia redescobriram gradualmente suas capacidades intelectuais, surpreendendo a si mesmas com a rapidez com que absorviam conhecimentos. Paralelamente aos estudos, dedicavam-se à recuperação física e emocional. Consultas com nutricionistas ajudaram a reverter os danos da alimentação inadequada. Sessões com psicólogos proporcionaram ferramentas para processar o trauma vivido. Pequenas vitórias diárias, uma noite inteira de sono sem pesadelos, uma refeição completa sem culpa, um dia sem sobressaltos ao ouvir passos no corredor, marcavam o caminho de volta à normalidade. Murilo, fiel à promessa de estar mais presente, reorganizou completamente seus negócios. Delegou responsabilidades, implementou trabalho remoto quando possível e recusou-se a viajar sem as filhas. A mansão, antes silenciosa e opressiva, gradualmente recuperou a atmosfera acolhedora dos tempos de Eleonora, com música, risadas e jantares animados. Amigos perdidos foram reencontrados, explicações oferecidas, pontes reconstruídas. Theo, que retornara temporariamente da Alemanha, visitou Isadora, um encontro emocionante onde verdades foram compartilhadas e possibilidades futuras gentilmente exploradas. Em uma tarde ensolarada de agosto, 3 meses após a partida de Berenice, a família Vasconcelos reuniu-se no jardim para um chá especial. Sebastiana, Ademar e Celina foram convidados não como funcionários, mas como membros honorários da família, reconhecimento formal do papel crucial que desempenharam na proteção das irmãs. Um brinde, propôs Murilo, erguendo sua xícara. Ao recomeço. Ao recomeço, responderam todos em uníssono. Lavínia sorriu observando o céu perfeitamente azul sobre Petrópolis. Amanhã partimos para Nova York, comentou, uma mistura de excitação e apreensão em sua voz. O primeiro passo de nossa nova jornada.
concordou Isadora, seu rosto demonstrando a confiança renovada que gradualmente substituíra o medo constante dos últimos anos. Estão nervosas? Perguntou Ademar gentilmente. Um pouco, admitiu Lavínia. Mas é um nervosismo bom, de possibilidades, não de medo. Lembrem-se, interveio Sebastiana com sabedoria serena, que as experiências difíceis, quando superadas, fortalecem o espírito de maneiras que a facilidade nunca poderia. Isso me lembra algo que mamãe costumava dizer, recordou Isadora com um sorriso nostálgico. A vida raramente segue o caminho que planejamos, mas sempre nos leva onde precisamos estar. 5 anos depois, o auditório da Universidade de Colômbia estava repleto para a cerimônia de formatura. Entre os formandos, Lavínia Vasconcelos destacava-se não apenas pela menção honrosa como melhor aluna de arquitetura sustentável, mas pelo brilho genuíno em seu olhar, a marca de alguém que conhecera a escuridão e escolhera deliberadamente caminhar na luz. Na plateia, Isadora aplaudia entusiasticamente, orgulhosa da irmã que superara tantos obstáculos. Aos 27 anos, já havia completado seu MBA em Harvard com distinção e iniciava uma promissora carreira na empresa familiar, onde implementava inovadoras políticas de apoio a funcionários com dificuldades pessoais, transformando sua experiência traumática em força motriz para mudanças positivas. Ao lado de Isadora, Murilo assistia à cerimônia com lágrimas contidas. Os 5 anos desde a libertação, como as filhas carinhosamente chamavam aquela noite decisiva, haviam transformado o empresário workaholic num homem equilibrado, ainda brilhante nos negócios, mas agora com prioridades muito claras. Quando a cerimônia terminou e Lavínia se juntou à família, os 3 compartilharam um abraço que comunicava mais que palavras poderiam expressar: gratidão pela segunda chance, celebração do caminho percorrido, esperança pelo futuro que construíam juntos. Acho que mamãe estaria orgulhosa, comentou Lavínia enquanto caminhavam pelos jardins do campus. Tenho certeza que está, respondeu Isadora, apertando a mão da irmã. De certa forma, foi ela quem nos salvou através de Sebastiana, Ademar e todos que mantiveram seu espírito vivo na casa mesmo durante os anos sombrios. E o que aconteceu com ela? Perguntou Murilo hesitantemente, evitando mencionar o nome que silenciosamente concordaram em não pronunciar. Não sabemos, respondeu Isadora. E sinceramente não precisamos saber. Nossa história seguiu em frente. Naquela noite, hospedados no apartamento de Lavínia em Manhattan, celebraram não apenas a formatura, mas a jornada completa de escuridão à luz, de cativeiro à liberdade, de dor à cura. Enquanto observava pai e irmã conversando animadamente sobre o futuro, Isadora permitiu-se um momento de reflexão. O pesadelo que viveram deixara cicatrizes, certamente. Momentos de insegurança, sonhos ocasionais perturbadores, pequenos sobressaltos diante de certos sons ou cheiros que evocavam memórias dolorosas. Mas o mais importante era que aquela experiência não as definira. Pelo contrário, tornou-se apenas um capítulo, doloroso mas finito, na história muito mais ampla e luminosa que continuavam a escrever todos os dias. Afinal, pensou Isadora com serenidade, o verdadeiro poder não está em controlar outros, mas em recusar-se a ser controlado pelo próprio passado. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Isadora e Lavínia tenha tocado seus corações. Para acompanhar mais histórias que exploram a resiliência humana frente aos maiores desafios, preparamos uma playlist especial para vocês. Encontrem-na clicando no link à esquerda desta tela. Se esta narrativa despertou emoções, não deixem de se inscrever em nosso canal e deixar seu like neste vídeo. Diariamente trazemos histórias que iluminam diferentes aspectos da experiência humana, mostrando que mesmo nas circunstâncias mais sombrias, existe sempre um caminho para a redenção. Compartilhem nos comentários suas próprias histórias de superação. Juntos, formamos uma comunidade que acredita no poder transformador das narrativas honestas. Até nossa próxima história.